Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Chuva. Capítulo 1. Quando a chuva caiu, quase todo mundo estava na rua. É de se imaginar porque tanta gente morreu naquele toró inicial. As pessoas que não estavam lá dizem a galera em Boulder não sabe se abrigar da chuva. Bem, deixa eu te contar. Aquela era a última sexta-feira de agosto. Você lembra? E estava quente. Às 11 horas, não havia uma nuvem visível. O céu estava tão azul que doía olhar para ele por muito tempo. E ninguém conseguia suportar ficar entre quatro paredes. Era tão glorioso quanto o primeiro dia no Éden. Parecia que todo mundo tinha encontrado alguma coisa para fazer fora de casa. O Sr. Waldman, que foi o primeiro a morrer, estava no telhado martelando novas telhas no lugar. Ele estava sem camisa, e as costas magras de velho estavam assando, tão vermelhas quanto uma lagosta cozida. Mas ele não parecia se importar. Martina, a stripper russa que morava no apartamento embaixo do meu, estava no quintal minúsculo e poeirento, se bronzeando em um biquíni preto tão pequeno que parecia que você tinha que colocar moeda em uma máquina para continuar olhando para ela. As janelas estavam todas abertas na grande casa decadente de estilo colonial vizinha, onde a galera do culto ao cometa morava. O velho Ben e sua família de malucos desesperados. 3 das mulheres do culto estavam fora da casa, com os seus vestidos prateados e solidéus cerimoniais na cabeça. Uma delas, uma garota obesa com um rosto triste e inexpressivo que parecia uma toranja, estava virando linguiças em uma churrasqueira. E a fumaça azul descia pela rua e deixava o pessoal com fome. As outras 2 estavam sentadas à mesa de madeira no quintal fazendo uma salada de frutas. Uma cortava abacaxi, e a outra retirava as sementes vermelhas de romãs. Eu estava passando um tempo com o pequeno Drácula enquanto esperava a pessoa que mais amava no mundo. Yolanda estava vindo de carro de Denver com a mãe. Yolanda estava vindo morar comigo. Pequeno Drácula era um menino chamado Templeton Blake, que morava do outro lado da rua, vizinho ao Sr. Waldman. Yolanda e eu tomávamos conta do moleque às vezes para a mãe dele, Úrsula, que se virava sozinha desde a morte do marido no ano anterior. Vez ou outra, Úrsula tentava nos pagar, mas em geral conseguíamos convencê-la a acertar as contas com algum outro tipo de compensação, algumas fatias de pizza ou verduras frescas do jardim dela. Eu sentia pena. Úrsula era uma senhora pequena, esguia e graciosa que sofria de uma leve afefobia. Não tolerava ser tocada, o que te levava a pensar por que tiveram um filho. A criança de 9 anos tinha o vocabulário de um sociólogo de 40 e quase nunca saía da casa. Ele vivia doente com uma coisa ou outra e tomava uma série de antibióticos e anti-histamínicos. No dia em que a primeira chuva caiu, Templeton estava com inflamação na garganta e não podia sair de casa porque os remédios o deixavam hipersensível à luz do sol. Muitas crianças saudáveis e vigorosas morreram em Boulder naquele dia. Pais da cidade inteira colocaram os filhos para fora de casa para que curtissem um dos últimos dias ensolarados do verão, enquanto Templeton sobreviveu porque estava doente demais para se divertir. Pense nisso. Como disseram para Templeton que ele ia fritar se o sol chegasse a tocá-lo, o moleque estava passando por uma fase de vampiro, andando por aí de capa preta de seda e um par de presas de plástico. A mãe estava em casa, mas eu distraía Templeton nas sombras escuras da garagem deles por puro nervosismo, o tipo bom de nervosismo. Yolanda estava a caminho. Ela ligou assim que saiu com a mãe para fazer o trajeto de carro, de 1 hora vindo de Denver. Nós estávamos juntas havia 18 meses, e Yolanda já passará muitas tardes de bobeira no meu apartamento na rua Jackson, mas ela só saíra do armário para os pais havia 1 ano e queria dar algum tempo para eles se ajustarem à ideia antes de morar comigo oficialmente. Yolanda estava certa, os pais dela precisaram mesmo de um tempo para se ajustarem, cerca de 5 minutos, talvez 10. Não sei como ela algum dia imaginou que eles fariam qualquer coisa que não fosse amá-la. O choque foi a rápida velocidade com que decidiram que me amariam também. O doutor e a senhora Husted eram das Ilhas Virgens Britânicas. O doutor Husted, pai de Yolanda, era um pastor episcopal e tinha PhD em psicologia. A mãe era dona de uma galeria de arte em Denver.
Bastava ver o adesivo apoiando o Partido Democrata no Prius do casal para saber que estaria tudo bem conosco. No dia em que a filha saiu do armário para eles, o Dr. Rusten tirou a bandeira das Ilhas Virgens Britânicas que estava pendurada no mastro na varanda da casa e substituiu por uma bandeira do arco-íris. A senhora Rusted arrumou um novo adesivo para o carro híbrido, um triângulo cor-de-rosa com as palavras amor é amor superpostas. Acho que eles ficavam orgulhosos em segredo quando alguém atirava ovos na casa, embora fingissem estar furiosos com o preconceito dos vizinhos. Eu não consigo entender como podem ser tão intolerantes, disse o Dr. Rusted em sua grande voz tonitruante. Yolanda foi babá de metade das crianças dessa rua. Trocou fraldas, cantou para elas dormirem. E aí as pessoas enfiam bilhetes anônimos no nosso limpador de para-brisa para dizer que nossa filha é uma aberração e que deveríamos devolver o dinheiro a todos os pais das crianças que ela cuidou. Ele balançou a cabeça como se estivesse revoltado, mas os olhos brilhavam de alegria. Todos os bons pregadores têm um pouco do diabo por dentro. Yolanda e seus pais passaram o verão nas Ilhas Virgens Britânicas visitando a família e me deixaram sozinha. Onezu Krisek, a única lésbica de 23 anos parecida com Joe Strummer no quarteirão. Estudante de Direito na Universidade de Colorado Boulder, conservadora fiscal, louca por cavalos e usuária regenerada de fumo de mascar, a namorada me fez parar. Eu não via Yolanda havia 6 semanas e estava tão cheia de cafeína à espera dela e da mãe na manhã de hoje que meu corpo tremia. Foi sorte ter o pequeno vampiro para brincar. Havia ganchos de aço no fundo da garagem para pendurar bicicletas, e Templeton gostava que eu levantasse e virasse de cabeça para baixo para que ficasse pendurado pelos joelhos como um morcego. O moleque disse que saía voando como morcego toda noite, à procura de novas vítimas. Ele conseguia sair. Eu tinha colocado um colchão embaixo dos ganchos, e quando estava pronto, Templeton dava um giro atipicamente atlético e caía de pé. Mas não conseguia subir sem que alguém o levantasse. Quando ouvi a primeira trovoada, meus braços estavam dormentes de tanto levantá-lo e pendurá-lo. O primeiro trovão me pegou desprevenida. Pensei que 2 carros tivessem colidido na rua e corri para abrir a porta da garagem, com a mente nervosa já desenhando a imagem de Yolanda e a mãe em uma batida feia. É estranho o quanto a gente quer se apaixonar, quando se considera o volume de ansiedade que acompanha a paixão. É como o imposto sobre dinheiro ganho na loteria. Mas não havia destroços na rua, e o céu estava brilhante e azul como nunca, pelo menos de onde eu enxergava. Entretanto, o vento batia forte. Do outro lado da rua, onde o povo do culto ao cometa morava, a brisa pegou uma pilha de pratos de papel e a espalhou pela grama e pelo asfalto. Senti cheiro de chuva no vento, ou algo parecido com chuva, enfim, era a fragrância de uma pedreira, cheiro de pedra pulverizada. Quando coloquei a cabeça para fora e olhei para os morros no horizonte, vi uma grande nuvem de tempestade do tamanho de um porta-aviões, passando rapidamente sob a cadeia de montanhas Flatirons como elas faziam às vezes. A nuvem era tão negra que me surpreendeu. Negra com hematomas cor-de-rosa, destaques em tom suave e nebuloso de rosa como a cor que se vê no pôr do sol. Não fiquei olhando a nuvem muito tempo porque, naquele mesmo instante, Yolanda e a mãe entraram na rua Jackdaw com o Prius amarelo, uma poltrona amarrada no teto. Elas estacionaram do outro lado da rua, e comecei a andar até lá. Yolanda pulou do banco do carona e soltou um berro enorme. Uma negra desengonçada com quadris tão largos que eram quase uma paródia da sexualidade feminina, empilhado sob pernas magricelas como uma cegonha. Yolanda era dada a gritar quando ficava feliz e também a fazer uma dancinha engraçada, batendo os pés em volta da pessoa que estava contente em ver. Ela fez isso ao meu redor algumas vezes antes de eu pegá-la pelo pulso, puxá-la para mim, bem, ter dado um tapinha nas costas em um abraço meio envergonhado. Como eu me arrependeria disso depois? Por não ter pegado Yolanda pela cintura, apertado contra mim e metido a minha boca na dela. Mas fui criada no interior. Bastava um olhar para qualquer um saber o que eu era. Bastava ver minha regata branca justinha e o corte de cabelo de caminhoneira, e a pessoa me identificaria como uma sapatona. Em um espaço público, porém, eu perdia todo o meu espírito, estou pouco me fodendo. Ficava envergonhada demais para tocar ou beijar. Não queria atrair olhares ou ofender. Ver Yolanda fez o meu coração inchar tanto que o peito doeu, mas abracei a mãe dela com mais força do que apertei minha amada. Sem o último abraço. Sem o último beijo. Vou viver com isso pelo resto da vida. Falamos amenidades por 1 minuto sobre o voo de volta das Ilhas Virgens Britânicas e impliquei com a garota sobre a quantidade de coisas que ela trouxe para a mudança. Tem certeza de que se lembrou de tudo? Espero que não tenha se esquecido do trampolim. E quanto à canoa? Você a enfiou em algum lugar aí. Mas não conversamos muito. Houve outro estrondo reverberante de trovão, e Yolanda levou um susto e gritou de novo. Aquela garota gostava mesmo de uma boa trovoada. Yolanda chamou Martina da espreguiçadeira. Martina era a stripper russa que morava no apartamento de baixo com Andropov. Ela tinha uma relação de flerte e provocação com Yolanda que eu não curtia muito, não por ciúme, mas porque achava que ela gostava de ser amigável com as lésbicas do andar de cima para irritar o namorado. Andropov tinha excesso de peso e vivia amuado,
Era um ex-químico que foi obrigado a se virar como motorista do Uber. Yolanda, sua coisinha fofa vai ficar molhada. O que você disse, Martina? Perguntou Yolanda, tão contente e inocente quanto uma criança prestando atenção a um professor. Quer repetir isso? Falei. Martina me lançou um olhar malicioso e falou. Sua poltrona vai pegar chuva. A grande nuvem vai molhar tudo. Melhor correr. É bom ter um belo lugar para colocar os fundilhos. Ela piscou para mim e tirou o celular da grama. Um momento depois, estava conversando com alguém, falando rápido em russo e rindo. Aquilo me irritava, ouvir o papo lascivo de Martina e vê-la fingir que não sabia o que estava dizendo porque o inglês era sua segunda língua. Mas não tive tempo de remoer o assunto. No instante seguinte, alguém puxou a minha manga, e, quando olhei, vi que o pequeno Drácula se juntara a nós na rua. Templeton tinha dobrado a capa sob a cabeça para proteger o rosto do sol e me espiava por baixo das dobras negras do pano. Ele também gostava de Yolanda e não queria ficar de fora da nossa festa para desfazer a bagagem. Ei, Temp, falei. Se sua mãe te vir aqui fora, você não vai precisar fingir que dorme em um caixão. Bem na hora, a mãe dele berrou. Templeton Blake. Ela havia se materializado no primeiro degrau de seu belo rancho, com cor de manteiga. Para dentro. Agora. Onezukli. Este último grito foi dirigido a mim, como se fosse culpa minha ele ter saído perambulando por aí. A mãe de Templeton levava a sério a saúde do filho. E, por acaso, a preocupação dela com o bem-estar dele também salvou a minha vida. Eu cuido dele, falei. Vamos levar a poltrona lá para dentro, disse a mãe de Yolanda para mim. Deixe aí. Eu já volto, falei para elas. A última coisa que eu disse na vida para qualquer uma das duas. Atravessei a rua com Templeton. Dava para ver que ninguém sabia se deveria entrar em casa ou não. A nuvem de tempestade era um Everest solitário de escuridão na imensidão do céu. Todo mundo era capaz de dizer que choveria forte por 6 minutos. Depois, o tempo ficaria limpo, quente e bom de novo. Mas na próxima vez que o trovão retombou, uma lâmpada azul de flecha em forma de relâmpago espocou dentro da nuvem. E aquilo meio que colocou a galera em movimento. O Sr. Waldman pendurou o martelo no cinto e começou a descer do telhado na direção da escada. Martina desligou o telefone e estava na varanda com a espreguiçadeira dobrada, olhando para o céu que escurecia com uma mistura de curiosidade e empolgação. Era ali que ela estava quando Andropov chegou derrapando, dirigindo o Chrysler preto muito rápido. Ele meteu o pé no freio, pulou do carro e bateu a porta ao sair. Martina deu um sorrisinho para o namorado enquanto ele cruzava, furioso, o pequenino jardim deles. Andropov estava com o rosto tão vermelho que parecia que tinham mostrado para ele uma foto da mãe transando com um palhaço. Eu acenei com a cabeça cordialmente para Úrsula, que balançou a dela em um certo gesto cansado de reprimenda. Ela sempre ficava aflita quando Templeton se esquecia de agir como um inválido, e desapareceu dentro da casa. Levei o moleque para a garagem, levantei-o e coloquei no assento diante da bancada de trabalho do pai. O pai não estava presente. Como falei, ele morrera ao se embriagar, sair da estrada com o carro e cair no Canyon Sunshine. Mas deixou para trás uma máquina de escrever sem o H, e Templeton escrevia sua história de vampiro nela. Até agora, ele tinha 6 páginas e já havia sugado o sangue de quase todas as moças da Transilvânia. Pedi a ele para escrever algo bom e sangrento para mim. Mexi no cabelo dele e comecei a voltar para Yolanda e a mãe dela. Nunca cheguei até as duas. Yolanda estava em cima do para-choque traseiro do Prius, puxando uma corda elástica. A mãe estava na rua com as mãos na cintura, oferecendo apoio emocional bem intencionado. Uma das mulheres do culto ao cometa estava na rua recolhendo pratos de papel. A gorda na grelha franziu os olhos para a nuvem de tempestade com um olhar amargo de resignação. O Sr. Waldman se empoleirou no degrau do topo da escada. Andropov pegou Martina pelo pulso, torceu e arrastou a namorada para dentro do apartamento. Era o que todos estavam fazendo quando a tempestade caiu. Dei um passo para fora da garagem, e alguma coisa picou meu braço. Foi como o choque de dor e depois a dormência dolorosa que se sente após a enfermeira espetar a pele com uma agulha. O primeiro pensamento foi o de ter sido mordida por um inseto. Aí olhei para o ombro nu e vi uma gota de sangue vermelho intenso e algo saindo da pele. Um espinho de ouro. Respirei fundo, arranquei aquilo e fiquei parada, examinando o objeto. O troço tinha 5 centímetros de comprimento e parecia um alfinete feito de vidro âmbar afiado como uma agulha. Era bonito, tipo uma joia, especialmente reluzente e todo vermelho com meu sangue. Eu não conseguia imaginar de onde aquilo tinha vindo. Era duro também, como quartzo. Virei-o de um lado para o outro, e ele refletiu a luz rosa esquisita da tempestade com um brilho. O Sr. Waldman gritou, e olhei ao redor a tempo de vê-lo dando um tapa em alguma coisa na nuca, como se o inseto que tinha me picado tivesse acabado de mordê-lo. Naquele instante, ouvi a chuva caindo, um ruído furioso que crescia de volume. Era alto, o rugido de 1000 taxinhas sendo jogadas em um balde de aço. O alarme de um carro disparou, a buzina fez blá blá blá, em algum lugar morro acima.
Tive a impressão de que o próprio chão aos meus pés começara a estremecer. Uma coisa era estar assustada, mas o que me possuiu foi maior do que isso. Eu tinha uma premonição súbita de desastre, um nó desagradável no estômago. Gritei o nome de Yolanda, mas não tenho certeza se ela me ouviu acima do ratatá da chuva. Ela ainda estava em cima do para-choque traseiro. Yolanda ergueu o queixo e olhou para o céu. Templeton me chamou, e a ansiedade na sua voz fez com que soasse como o menininho que era. Eu me virei e descobri que Templeton havia se aproximado da entrada da garagem, atraído pelo rugido da chuva. Coloquei a mão no peito dele e o empurrei de volta, e foi por isso que ele sobreviveu. E foi por isso que eu também sobrevivi. Eu olhei para trás quando a chuva caiu sobre a rua. Ela estalou ao acertar o asfalto e sibilou ao atingir os carros, e parte de mim pensou que fosse granizo e outra parte de mim sabia que não era. A menina do culto ao cometa que estava recolhendo os pratos de papel na rua arqueou as costas, muito subitamente, e arregalou os olhos como se alguém tivesse beliscado o seu traseiro. Àquela altura, vi os alfinetes atingindo a rua e borrifando lá e cá, agulhas de prata e ouro. No alto da escada, o velho Sr. Valsman ficou rígido. Ele já estava com a mão na nuca. A outra foi para a lombar. O Sr. Valsman começou a fazer uma dança inconsciente no topo da escada ao ser picado sem parar. O pé direito desceu para o próximo degrau, errou, e ele despencou, acertou a escada e deu uma pirueta a caminho do chão. Aí a chuva caiu forte. A gorda na grelha ainda estava com o rosto virado para o céu. Ela foi a única que não correu. E vi quando a mulher foi despedaçada pela chuvarada de pregos de aço. Seu vestido prateado e enrugado foi repuxado de um lado para o outro sob o corpo, como se cachorros invisíveis estivessem brigando por ele. Ela ergueu as mãos, uma mulher se rendendo para um exército que avançava, e vi que as palmas e os antebraços estavam perfurados por centenas de agulhas, de maneira que ela parecia um cacto rosa claro. A senhora Rustin girou o corpo, mantendo a cabeça baixa, deu 2 passos para longe do carro, depois mudou de ideia e voltou. Ela tateou as cegas e encontrou a maçaneta. Os braços estavam todos furados pelas agulhas. Os ombros, o pescoço. A senhora Rusted lutou com a porta do motorista, abriu-a e começou a entrar, mas só conseguiu enfiar meio corpo atrás do volante quando o para-brisa explodiu na cara dela. Ela entrou em colapso e não se mexeu mais. As pernas continuaram para fora, na rua. A parte de trás das coxas grossas era uma moita densa de agulhas. Yolanda pulou do para-choque traseiro e se virou na minha direção. Correu para a garagem. Eu a ouvi gritar o meu nome. Dei 2 passos na sua direção, mas Templeton me segurou pelo pulso e não soltava. Eu não podia obrigá-lo a me soltar e não podia sair com o menino preso a mim. Quando voltei a olhar, minha garota estava de joelhos. E Yolanda, Yolanda, Yolanda. Capítulo 2. A chuva não caiu por muito tempo. Talvez 8, 9 minutos antes de começar a amainar. Àquela altura, tudo estava coberto por uma manta de lascas de vidro que reluziram e brilharam quando o sol voltou a aparecer. As janelas da rua inteira foram quebradas. O Prius da senhora Rustin parecia ter sido atingido por martelinhos em milhares de lugares. Yolanda estava de joelhos, com a testa tocando a rua, os braços sobre a cabeça, ajoelhada ali em uma bruma rosa difusa. Meu amor parecia uma pilha de roupa suja ensanguentada. Uma última garoa caiu com um estalo e alguns zumbidos bonitos, como alguém tocando uma gaita feita de vidro. Conforme o ratatá diminuía, outros barulhos surgiram no lugar. Alguém estava gritando. Uma sirene de polícia ecoou. Alarmes de carro tocaram. Em algum momento, Templeton soltou meu pulso e, quando olhei em volta, vi que a mãe dele estava parada conosco na garagem, com o braço ao redor do filho. Seu rosto magro e inteligente estava rígido com o choque, os olhos arregalados atrás dos óculos. Eu deixei os dois sem dizer uma palavra e saí para a entrada da garagem. A primeira coisa que fiz foi pisar em algumas agulhas e gritar de dor. Levantei um pé e encontrei alguns alfinetes enfiados na sola do tênis. Arranquei todos e parei para inspecionar um alfinete. Não era de aço, mas de uma espécie de cristal. Quando examinei de perto, notei que tinha facetas minúsculas, como uma gema, embora fosse fino como um fio de cabelo na ponta. Tentei quebrá-lo em 2 e não consegui. Andei até a rua, meio que arrastando os pés para empurrar as agulhas à minha frente, de maneira a não ser mais furada por nenhuma delas. Yolanda estava na base da entrada da garagem. Eu me ajoelhei e ignorei a pontada de dor quando meu peso se assentou sobre todos aqueles pregos finos e reluzentes. Pregos. O céu tinha se aberto e choveu pregos. Yolanda tinha coberto a cabeça com os braços para evitar a chuvarada de cristal. Não adiantou. Ela foi despedaçada, assim como todo mundo que não conseguiu abrigo. As costas estavam tomadas de agulhas, tão densas quanto a pele de um porco-espinho. Eu queria abraçá-la, mas não era fácil, pois ela era uma massa de espetos brilhantes e reluzentes.
O melhor que consegui foi colocar a face perto da dela, de maneira que quase ficamos de rostos colados. Ficar agachada com ela ali foi como estar em uma sala da qual Yolanda tivesse acabado de sair. Senti seu cheiro gostoso de jojoba e cânhamo, os produtos que ela usava nos dreadlocks lustrosos. Senti que a energia leve e solar dela como se tivesse passado agora mesmo, mas a garota em si estava em outro lugar. Peguei a mão dela. Não chorei, mas, de qualquer forma, nunca fui muito de chorar. Às vezes, acho que essa parte de mim está quebrada. Aos poucos, o resto do mundo começou a surgir ao redor. O barulho dos alarmes de carros, gritos e choros, vidro tilintando. O que aconteceu com Yolanda aconteceu pela rua inteira. Aconteceu com Boulder inteira. Encontrei um lugar em Yolanda que eu conseguia beijar. Não havia espinhos de ouriço na sua têmpora esquerda, e coloquei os lábios sobre a pele dela. Então saí para verificar a mãe de Yolanda. A senhora Rooster estava virada para baixo sob uma avalanche de vidro de segurança azul, furada como uma pele de ouriço feita de pregos reluzentes. O rosto estava virado de lado, e havia pregos na bochecha e um enfiado no lábio inferior. Os olhos estavam arregalados, olhando fixamente o nada, em uma paródia grotesca de surpresa. Havia pregos nas costas, cobertas até os quadris. A corrente da chave estava pendurada na ignição e, por impulso, eu a virei no contato. O rádio ganhou vida. Um jornalista falava com uma voz rápida, sem tomar fôlego. Anunciou que Denver estava passando por um evento climático maluco, que agulhas estavam caindo do céu e que a população deveria ficar em casa. O jornalista disse que não sabia se era um acidente industrial ou alguma espécie de supergranizo ou evento vulcânico, mas as pessoas fora de casa corriam alto risco de morte. Ele contou que estavam chegando relatos da cidade inteira sobre incêndios e pessoas destroçadas na rua, e depois emendou: Elaine, por favor, ligue para o meu celular e informe se você e as meninas estão a salvo em casa. A seguir o homem começou a chorar, bem ali no rádio. Eu o ouvi soluçar por quase um minuto e desliguei o carro. Fui para a traseira do Prius, abri o porta-malas e vasculhei até encontrar uma colcha que a avó de Yolanda tinha feito para ela. Levei-a de volta até Yolanda e enrolei seu corpo, enquanto as agulhas eram esmagadas sob os meus pés. A intenção era subir a escada e levá-la ao meu apartamento, mas assim que terminei de enrolá-la na mortalha, Ursula Blake apareceu na outra ponta do corpo. Vamos levá-la para minha casa, querida, disse ela. Eu te ajudo. A calma discreta e vigorosa de Úrsula e a forma praticamente enérgica como ela passou a cuidar de mim e de Yolanda quase me fizeram chorar naquela tarde. Senti um aperto no peito de emoção e, por um momento, foi difícil respirar. Concordei com a cabeça, e nós erguemos Yolanda juntas. Úrsula pegou a cabeça, eu segurei os pés, e voltamos para a casa da família Blake, aquele rancho cor de manteiga com o quintal arrumadinho. Ou que esteve arrumadinho. Os lírios e cravos tinham sido arruinados. Colocamos Yolanda na escuridão da saleta de entrada, e Templeton ficou nos olhando a alguns passos de distância. As presas de plástico haviam saído da boca, e ele estava chupando o polegar, algo que provavelmente não fazia havia anos. Úrsula desapareceu no corredor e voltou com outro cobertor. E voltamos lá fora para recolher a senhora Rooster. Posicionamos as duas lado a lado na saleta de entrada, e Úrsula tocou o meu cotovelo com delicadeza. Me conduziu à sala de estar e me colocou sentada no sofá. Ela foi fazer chá e me deixou olhando fixamente para uma TV que não funcionava. A luz tinha acabado em toda Boulder. Quando retornou, Úrsula trouxe uma caneca de chá preto para mim e o laptop, funcionando na bateria. O modem estava sem energia, mas Úrsula conseguiu sinal de internet através do celular. Ela colocou o computador na mesa de centro à minha frente. Só fui me mexer depois do cair da noite. Bem, você sabe como foi o resto do dia, caso tenha estado no Colorado ou não. Tenho certeza de que viu as mesmas coisas na TV que eu vi no laptop preto genérico de Úrsula. Os repórteres foram às ruas passar no meio das agulhas e registrar os estragos. A tempestade abriu um rasgo de quase 7 quilômetros de largura montanha abaixo, atravessou Boulder e entrou em Denver. Havia um arranha-céu com todas as janelas da fachada oeste quebradas e as pessoas olhando para fora a 40 andares de altura. Uma confusão de carros abandonados se espalhava pelas ruas, todos prontos para o ferro velho. Moradores traumatizados do Colorado perambulavam pelas pistas, carregando toalhas de mesa, cortinas, casacos e qualquer coisa que encontrassem para cobrir os cadáveres nas calçadas. Eu me lembro de um repórter falando sem parar para a câmera quando um homem atordoado, todo furado por alfinetes, passou pelo enquadramento atrás dele, carregando um Yorkshire morto. O bicho parecia um esfregão morto com olhos. O rosto do sujeito tinha uma expressão vazia suja de sangue. Ele devia ter mais de 100 pregos saindo do corpo. A teoria em voga, na falta de qualquer outra explicação crível, era terrorismo. O presidente desaparecera em um local seguro, mas reagiu com força total na sua conta do Twitter. Ele postou: nossos inimigos não sabem o que começaram. A vingança será maligna. #Denver, #Colorado, #América.
O vice-presidente prometeu rezar o máximo possível para os sobreviventes e os mortos. Ele se comprometeu a passar o dia e a noite de joelhos. Era reconfortante saber que nossos líderes estavam usando todos os recursos que tinham à mão para ajudar os desesperados, as redes sociais e Jesus. No fim da tarde, uma repórter encontrou um sujeito sentado de pernas cruzadas no meio-fio com um quadrado de veludo preto disposto diante de si e pregos delicados de todas as cores espalhados em cima. À primeira vista, ele quase parecia um daqueles caras que se vê vendendo relógios na rua. O homem examinava a coleção de alfinetes com uma lupa de joalheiro, olhava um, depois outro. A repórter perguntou o que ele estava fazendo, e o sujeito respondeu que era geólogo e que estava analisando os pregos. Disse que tinha certeza quase absoluta de que eles eram uma forma de fulgurito, e a repórter indagou o que era aquilo. E ele explicou que era uma espécie de cristal. À noite, todos os canais por assinatura tinham especialistas dizendo praticamente a mesma coisa, falando sobre análise espectrográfica e crescimento de cristais. O fulgurito havia se formado em nuvens antes. Acontecia sempre que vulcões estouravam. Os relâmpagos assavam os flocos de cinzas, que viravam cristal. Mas não houvera nenhuma erupção nas montanhas rochosas havia mais de 4.000 anos, e o fulgurito nunca se formara em pequenas agulhas tão perfeitas antes. Os químicos e geólogos não conseguiam sugerir nenhum processo natural que pudesse ser responsável pelo que aconteceu, o que significava que tinha que ser o resultado de um processo artificial. Alguém descobrira como envenenar o céu. Então eles sabiam o que nos atingiu, mas não como aquilo podia ter acontecido. Wolf Blitzer perguntou para um químico se podia ter sido um acidente industrial, e o cara respondeu que sim, claro, mas dava para ver pela expressão nervosa de medo no rosto que ele não fazia a menor ideia. E aí vieram as quedas de avião. 270 pessoas morreram em um único avião, depois que a aeronave passou diretamente pela nuvem. Havia corpos carbonizados presos a assentos de avião boiando como rolhas no Lago Bar. O rabo inteiro do avião estava a algumas centenas de metros de distância, na pista rumo ao norte da rodovia em 76, soltando fumaça negra. Aeronaves caíram por toda a área de Denver. As quedas decoraram um raio de 13 quilômetros em volta do aeroporto. Em algum momento, eu nadei para fora do torpor. O transe profundo provocado por cenas de uma catástrofe em andamento, o mesmo lançado pelo 11 de setembro sobre todos nós. E me dei conta de que os meus pais poderiam querer saber se eu estava viva. Isso foi seguido de outro pensamento, de que alguém precisava contar ao Dr. Husted o que acontecerá com sua esposa e filha, e que esse alguém teria que ser eu. Como era sábado de manhã, ele não tinha vindo a Boulder com elas, mas ficado para trás a fim de escrever o sermão para o culto da noite. Era inexplicável que o Dr. Husted ainda não tivesse me ligado. Pensei sobre essa questão e decidi que não gostei muito do que aquilo poderia implicar. Tentei ligar para minha mãe primeiro. Não importava que a gente não se desse bem. Não importa quem seja a pessoa. É um instinto humano procurar a mãe quando se rala o joelho, quando o cachorro é atropelado por um carro ou quando chove pregos. Mas não consegui falar com ela. Não consegui ouvir nada a não ser um estalo desagradável. Obviamente, também teria sido um estalo de muxoxo se ela tivesse atendido. Tentei ligar para o meu pai, que morava em Utah com a terceira esposa, e também não consegui falar com ele. Só ouvi um longo zumbido de estática. Não fiquei surpresa pela rede de celulares estar sobrecarregada. Todo mundo estava ligando para alguém. E, sem dúvida, as torres transmissoras haviam sofrido muito dano. Foi uma surpresa, na verdade, que Úrsula tivesse conseguido nos manter conectadas à internet. Quando tentei ligar para o Dr. Husted, eu não esperava que a ligação se completasse. Nenhuma das outras havia se completado. Porém, após 8 segundos de mudez, o telefone começou a tocar, e me vi torcendo para que ele não atendesse. Ainda me sinto péssima por causa disso. A ideia, porém, de que o Dr. Husted havia perdido a esposa e a filha fez meu corpo inteiro pulsar de pavor. O telefone tocou sem parar, e aí veio a voz dele, doce, contente e gentil, dizendo para deixar uma mensagem e que ficaria feliz em ouvir o recado. Ei, Dr. Husted, é melhor o senhor me ligar o mais rápido possível. É a Oney Zucli. Preciso lhe contar, só liga para mim. Porque eu não podia deixar que ele soubesse o que tinha acontecido por uma gravação. Coloquei o celular sobre a mesa de centro e esperei o Dr. Husted retornar a ligação, mas ele nunca ligou de volta. Nós vimos transmissões via streaming até tarde da noite, a Úrsula e eu. Às vezes, o vídeo se fragmentava e congelava. Uma vez ficou assim por quase 20 minutos, mas sempre voltava. Eu teria assistido até a bateria do laptop morrer. Mas então a transmissão da CNN mostrou o vídeo de um ônibus escolar virado de lado, cheio de crianças de 6 e 7 anos. E foi aí que Úrsula se levantou, fechou o navegador e desligou o computador. Ficamos sentadas no sofá grande parte do dia, bebendo chá e dividindo um cobertor jogado sobre os joelhos. Em algum momento, peguei a mão de Úrsula sem perceber, e ela permitiu por um tempo, o que não deve ter sido fácil para ela. Talvez Úrsula tivesse sido diferente antes de o marido morrer, mas desde que eu a conhecera, ela mal conseguia tolerar contato físico com qualquer pessoa que não fosse o filho.
Úrsula preferia as plantas, era formada em ciência da agricultura e provavelmente poderia criar tomates na lua. Ela não era de muita conversa a não ser que a pessoa quisesse falar sobre os melhores fertilizantes ou quando pulverizar os campos, mas, do jeito dela, era uma pessoa reconfortante, até mesmo adorável. Ela tirou o cobertor que estava sobre os nossos joelhos, me cobriu com ele, como se já tivéssemos concordado que eu dormiria no sofá naquela noite, e me aninhou como uma semente em um canteiro de terra quente e cheirosa. Havia anos que ninguém me aninhava para dormir. Meu pai era um bêbado imprestável que roubava o dinheiro que eu ganhava entregando jornais e gastava com mulheres de afeição negociável. Ele praticamente nunca estava em casa quando eu ia dormir. Minha mãe vivia com nojo de mim por eu me vestir como um garoto e dizia que, se eu queria ser um homenzinho em vez de uma garotinha, eu podia me colocar para dormir sozinha à noite. Mas Ursula Blake me envolveu naquele cobertor como se eu fosse sua própria filha. Foi tão carinhosa que eu meio que esperei receber um beijo de boa noite, embora ela não tenha me dado um. Mas ela chegou a dizer: "Eu sinto muito sobre Yolanda, Onezukli. Sei que você gostava dela. Nós gostávamos dela também. E foi só isso. Nada mais. Não naquela noite." Capítulo 3. Foi bacana da parte da Úrsula ter me colocado para dormir. Mas quando ela saiu, peguei a colcha e levei para a saleta de entrada. Rezei um pouco, ajoelhada ao lado das duas mulheres mortas embrulhadas ali. Não me importa em contar que eu tinha alguns comentários bem acalorados para dizer para o cara lá de cima. Falei que, não importava o que existia de errado no mundo, havia muita gente boa nele, como a Yolanda e a senhora Huster, e se ele achava que matá-las com uma chuva de prego serviria a algum propósito justo, eu tinha uma ou duas revelações para ele. Falei que sabia que o mundo estava cheio de pecados horríveis, mas que perfurar um bando de crianças pequenas a caminho de uma colônia de férias não eliminaria nada disso. Falei que estava desapontada com o desempenho dele nas últimas 24 horas, e que, se ele quisesse compensar, era melhor correr e castigar quem quer que tenha soltado aquela tempestade de pregos em cima da gente. Falei que o Dr. Huster passou a vida inteira espalhando a palavra, dizendo para as pessoas como encontrar o perdão e viver a vida que Cristo queria que vivessem. E o mínimo que Deus poderia fazer era permitir que ele ainda estivesse vivo e cuidar do Dr. Huster naquele momento de luto. Informei ao Todo-Poderoso que achava que ele era um mau perdedor por levar embora os entes queridos do doutor, que era uma bela maneira de demonstrar apreço por todo o serviço do Dr. Huster. Uma coisa boa de ser sapatão é já saber que você já vai para o inferno, então não há motivo para não dar uma bronca em Deus sempre que der vontade. Depois de me cansar de amaldiçoar o Senhor, fui vencida pela fadiga e me deitei entre Yolanda e a senhora Huster. Puxei a colcha sobre mim e coloquei um braço sobre a cintura de Yolanda. Era curioso como eu estava cansada, embora não tivesse feito nada além de encarar um computador o dia inteiro. A dor é um trabalho pesado. Acaba com a pessoa como se ela tivesse passado o dia escavando trincheiras, ou escavando covas, creio eu. Enfim, tive uma boa conversa com Yolanda antes de dormir, encolhida ao lado dela no chão. Disse que devia a ela o resto da minha vida por compartilhar a família dela comigo. Disse que sentia demais por não passarmos mais momentos divertidos juntas. Disse que sempre me fazia bem ouvi-la gargalhar, tão alto e livre, e que esperava um dia aprender a gargalhar daquela maneira. Depois, calei a boca e abracei Yolanda da melhor maneira possível. Não pude ficar de conchinha com ela. Mesmo com Yolanda embrulhada em uma colcha, aquelas centenas de espetos nas costas tornavam impossível se aninhar nela. Mas consegui passar um braço sobre meu amor e encostar as coxas na parte de trás das suas pernas, e dessa forma eu enfim adormeci. Apenas 1 ou 2 tinham se passado quando abri os olhos. Algo havia mudado, mas eu não sabia o que. Espiei em volta com a visão turva e descobri Templeton parado bem acima da minha cabeça, com a capa de Drácula jogada sobre os ombros e o polegar na boca. Ele não saía de casa havia dias, e, no escuro, o rosto do garoto estava pálido como um cadáver. O senhor dos vampiros, visitando sua colônia de mortos. A princípio, pensei que tivesse sido o menino que havia me agitado, mas foi outra coisa. Um instante depois, ele me contou o que foi. Eles estão cantando, disse Templeton. Quem? Perguntei, mas então me calei. Prestei atenção e ouvi. Uma dezena de vozes agradáveis ecoava na noite quente de agosto, todas elas em harmonia com a canção Take Me Home, do Phil Collins. Estavam cantando havia algum tempo. Era o som das vozes, e não Templeton parado diante de mim, que tinha me acordado. Espiei pela janela quadrada grossa no meio da porta. Parecia que toda a igreja do 7º Cristo dimensional havia saído na noite, vestindo seus mantos reluzentes e capuzes prateados, levando lanternas de papel com velas dentro. Eles haviam recolhido os mortos, as 3 mulheres que estavam do lado de fora preparando o almoço, e enrolaram seus corpos em mortalhas feitas de plástico ou bolha metálico, de maneira que pareciam burritos monstruosos envoltos em papel alumínio. A congregação se reunirá em um par de anéis concêntricos, com os cadáveres no meio.
O anel interior andava no sentido horário. O anel exterior marchava na direção oposta. Era quase adorável se o observador não pensasse que eles eram todos loucos. Peguei Templeton no colo, levei-o pelo corredor até o quarto dele e o aninhei para dormir. A janela estava um pouquinho aberta, e a canção dos cultistas do cometa entrou como um som claro e melodioso. Para um bando de vagabundos patéticos e iludidos, eles com certeza cantavam bem. Me deitei ao lado de Templeton por um momento para ver se conseguia acalmá-lo. Ele me perguntou se eu achava que a alma de Yolanda fora para as nuvens. Respondi que ela tinha ido para algum lugar, porque não estava mais no corpo. Templeton falou que a mãe disse que o pai estava nas nuvens olhando para ele. O menino disse que, quando se transformava em morcego, sempre procurava o pai no céu. Perguntei se ele saía voando com frequência, e ele respondeu que voava toda noite, mas ainda não tinha visto o pai. Beijei a sobrancelha de Templeton no que Yolanda chamava de seu ponto fraco, e ele me recompensou com uma tremidinha alegre de corpo. Falei que não era para voar para lugar nenhum hoje, que era hora de dormir. E o menino concordou solenemente com a cabeça e afirmou que não voaria nunca mais. Disse que o céu estava cheio de pregos agora e que lá fora não era seguro para um bom morcego. Depois Templeton me perguntou se eu achava que voltaria a chover daquela forma, e eu disse que achava que não, porque quem imaginava que aquilo continuaria acontecendo? Se eu soubesse naquela noite o que todos nós teríamos que superar, não tenho certeza se teria conseguido sobreviver. Mandei Templeton parar de pensar, fiquei de pé para fechar sua janela e lhe dei boa noite. Só consegui manter o sorriso no rosto até sair para o corredor. Dei a volta nos corpos dos meus próprios entes queridos e saí para a noite de verão úmida e perfumada. Minha intenção era pedir que os cultistas guardassem a cantoria para uma hora em que as pessoas não estivessem tentando dormir. Porém, ao me aproximar, vi uma coisa que me irritou ainda mais que o canto harmonioso. 3 rapazes robustos estavam na beirada do jardim com o Sr. Waldman. Eles o haviam arrastado pela rua. Estavam ocupados embrulhando o Sr. Waldman naquela colcha prateada. O velho Bento observava a alguns passos de distância. A cabeça calva tinha tatuado um mapa do sistema solar em tinta para luz negra. Mercúrio e Vênus, Terra e Marte, Saturno e Netuno reluziram com um brilho espectral cinza-azulado no crânio, enquanto linhas pontilhadas fosforescentes mostravam o caminho que os planetas seguiam em torno de um sol em cor de duende. Ouvi dizer que ele fora um trapezista em outra época, e seu físico corroborava isso, massa muscular magra, braços fibrosos. O velho Bento usava um vestido de prata, como todos os outros. Também tinha um grande astrolábio de ouro pendurado no pescoço por uma corrente de ouro, um adorno permitido somente aos homens. Eu o chamava de culto ao cometa, mas isso era só uma provocação preguiçosa, e de maneira alguma reunia todas as crenças do grupo. A maioria deles era de meia-idade e não batia bem. Havia uma cultista que perderá todos os 3 filhos quando a casa pegou fogo e que dizia, com um sorriso no rosto, que eles não haviam morrido, tinham entrado em uma nova forma de existência heptadimensional. Havia um homem que, às vezes, colocava uma pilha de 9 volts na boca para receber transmissões de várias personalidades religiosas que estavam transmitindo de Netuno. Ele não ouvia as vozes. Ele sentia o sabor dos conselhos e das ideias no gosto de cobre da pilha. Uma cultista era vesga e costumava ter acessos de cuspe, como se um inseto acabasse de ter entrado em sua boca. Outro devoto tinha cicatrizes em forma de carinhas sorridentes pelos braços, como resultado de automutilação. Uma pessoa poderia ficar triste só de tentar falar com eles, pelas besteiras que os cultistas acreditavam e pelas coisas vergonhosas que faziam. Todos eles estavam esperando o fim do mundo, e, enquanto isso, o velho Bento estava mostrando aos cultistas como preparar as almas para a existência heptadimensional que os esperava depois da morte. Ele os mantinha ocupados estudando mapas astrais e consertando rádios, que vendiam em feiras livres aos sábados. Todos acreditavam que o último testamento do Senhor seria escrito não em palavras, mas como o diagrama de uma espécie de circuito. Não consigo nem fingir que entendia tudo aquilo. Yolanda tinha mais paciência com o bando de malucos do velho Bento do que eu. Sempre foi mais sociável com eles quando esbarrava com os cultistas na rua. Ela era melhor do que eu nesse aspecto. Yolanda sofria bastante pelas mesmas pessoas que mais me irritavam. Eu estava puta naquele momento, e Yolanda não estava por perto para me acalmar. Fui até o limite do jardim dos cultistas, onde os 3 rapazes estavam se preparando para enrolar o Sr. Waldman no material prateado para embalagem, e pisei na borda do tecido antes que eles pudessem cobrir o corpo. Os sujeitos que estavam embrulhando o Sr. Waldman em uma mortalha saída de uma ficção científica ergueram os olhos para mim com expressões surpresas. Eles eram os mais novos do grupo do velho Bento. O primeiro era sarado e alto, com uma barba dourada e cabelos na altura dos ombros. Ele podia ter interpretado o Messias em uma montagem de Jesus Cristo Superstar. O segundo era um moleque macio e gorducho, o tipo de cara que, só de olhar, a pessoa sabe que tem mãozinhas quentes e úmidas. O terceiro era um negro que sofria de vitiligo, de maneira que a pele escura do rosto tinha manchas rosas quase berrantes. Todos ficaram de boca aberta, como se estivessem se preparando para falar, mas ninguém disse nada. O velho Bento ergueu a mão em um gesto para calá-los. Onezukri Sek.
O que há atrás aqui nesta noite gloriosa? Eu não sei o que é glorioso em 6 e 7 mil pessoas sendo despedaçadas entre aqui e Denver. 6 ou 7 mil pessoas saíram desses pobres receptáculos do espírito, disse ele para os mortos do culto, e passaram para a próxima fase. Elas foram libertadas. Estão por toda parte agora, em 7 dimensões. A energia delas é o zumbido de fundo da realidade, a matéria escura que mantém o universo coeso. Elas preparam o caminho para a próxima grande transmissão. O que eu quero saber é por que o Sr. Waldman está passando para o seu jardim. O que o faz pensar que ele gostaria de ser embrulhado em papel alumínio por você como se fosse a sobra da comida de alguém? Ele é um dos precursores. O Sr. Waldman vai marcar o caminho, com tantos outros. Não há mal em honrar seu sacrifício. Ele não se sacrificou por gente da sua laia. O Sr. Waldman não fazia parte do seu culto. O lugar dele é em uma sinagoga, não em um hospício. E se o Sr. Waldman for homenageado, será dentro dos preceitos da fé dele, não da sua. Porque você não o deixa em paz. Vá beber um quíçuco envenenado e cavalgar um cometa, seu abutre. Você não sabe de merda nenhuma. Ele deu um sorriso radiante para mim, um nerd alto e magricelo com uma cabeça que brilhava no escuro. Não importava a bronca que a pessoa desse no velho Ben. Ele sempre sorria como se estivesse lidando com um jovem travesso adorável. Eu sei, sim, falou o velho Ben. Sei exatamente a merda em que o planeta está. Eu disse que o mundo acabaria no dia 23 de novembro deste mesmíssimo ano, às 5 horas, e veja só, o fim começou. E quando você disse que o mundo acabaria 2 anos atrás, eu falei que o apocalipse aconteceria no dia 23 de outubro, há 2 anos, e aconteceu mesmo. Mas ele vem progredindo devagar. Poucos observadores estavam em sintonia com os sinais. Você também falou que o mundo acabaria em 2008, não foi? O velho Ben finalmente olhou desapontado para mim. O asteroide que nos atingiria foi desviado pela força de vontade combinada de 1000 preces, para nos dar mais tempo a fim de aperfeiçoarmos nossas mentes com o intuito de deixar este mundo tridimensional. Mas o dia e a hora estão quase chegando. E, desta vez, nós não faremos o fim se desviar. Vamos recebê-lo com uma canção feliz nas gargantas. Vamos cantar enquanto a cortina desta vida desce. A gente vem cantando o fim já faz algum tempo. Talvez vocês pudessem voltar a cantar quando o sol nascer. Algumas pessoas estão tentando dormir. Falando nisso, por que vocês não cantam alguma coisa que além de Phil Collins? Já não sofremos o suficiente hoje. As letras não importam. Apenas a alegria gerada pela música. Nós a armazenamos como baterias. Estamos com a carga quase completa e prontos para partir. Não estamos, berrou ele para o grupo. Prontos para partir. Gritaram os cultistas de volta, balançando um pouco o corpo e encarando a paisagem estelar na cabeça calva e ossuda. Pronto para partir. Repetiu o velho Ben com calma, entrelaçando os dedos sob a barriga chapada. As tatuagens na sua cabeça brilharam no escuro, mas as estrelas nos nós dos dedos tinham sido tatuadas em tinta preta normal, quando ele estava na prisão. O velho Ben ficou preso por 2 anos pelo que fez com a esposa e as enteadas. Ele manteve as mulheres trancadas no sótão por quase um verão inteiro, dava uma colher de água para compartilharem de manhã e um biscoito para dividirem à noite, e obrigava a esposa e as enteadas a fazer mapas de órbitas planetárias o dia inteiro. Se uma delas fosse insolente ou não participasse dos estudos, as outras recebiam ordens de chutá-la nas costas até que obedecesse. Uma noite, a esposa fugiu quando o velho Ben permitiu que a família saísse para observar as estrelas. A polícia o jogou no cilindró, mas ele não ficou muito tempo lá. O velho Ben foi libertado com um recurso, alegando o direito garantido pela primeira emenda de praticar sua religião, que, aparentemente, incluía matar de fome seus seguidores e maltratar quem não cantasse seus hinos com a entonação correta. Pior ainda, as enteadas se juntaram a ele de novo assim que o padrasto foi solto. Elas eram irmãs devotas da fé agora. As enteadas estavam paradas atrás dele naquele momento, magras e lindas com os solidéus na cabeça, ambas me olhando feio. Enquanto Ben tagarelava, minha atenção se desviou para os 3 manéis agachados em volta do Sr. Waldman. Eles usaram a oportunidade para recomeçar a embrulhá-lo. Ouvi a ondulação do papel alumínio e pisei no material de novo, antes que eles conseguissem terminar de transformá-lo em um casulo. Continuem o que estão fazendo, rapazes. E o apocalipse vai acontecer com vocês bem antes do que imaginam, falei para eles. O trio deu um olhar nervoso para o velho Ben e, após um momento, ele gesticulou com a mão de dedos compridos. Os 3 jovens ficaram de pé e se afastaram do cadáver. Você acha que alguém vai sentar chivar por ele, Onezukli? A esposa do Sr. Waldman está morta. O filho é um fuzileiro naval baseado em alguma parte do mundo e quem sabe quando será informado da morte do pai, dada a crise atual. Quando souber, se souber, ele pode nunca conseguir voltar para Boulder. As chuvas sólidas mal começaram a cair. Mais chuvas estão a caminho, eu lhe garanto. Mais chuvas estão a caminho, repetiu o rapaz que parecia Cristo, que tocou o próprio astrolábio no colar. E nós somos os únicos prontos para elas. Somos os únicos que sabem o que vai.
Mas o velho Ben fez um gesto brusco com a mão de dedos compridos e calou a boca do jovem. Depois continuou. Será que alguém não deveria honrar a vida dele? Uma cerimônia qualquer não é melhor do que nada. Isso faz algum mal. Se o filho do Sr. Waldman reaparecer em Boulder, a carne descartada estará aqui, para que se preste o luto da forma que quiser. O velho Ben fez uma pausa e depois disse, ou você pode levá-lo. E como vai homenagear a passagem dele? Onezukli. Você vai sentar-se e vá para ele. Sabe como se faz isso? Ele me pegou aí. Eu não gostava da situação, mas tinha meus próprios mortos para cuidar. Bem, pelo menos cantem baixo, falei de maneira esfarrapada. Tem uma criança tentando dormir do outro lado da rua. Você deveria cantar conosco. Não deveria ficar sozinha hoje à noite. Onezukli. Venha, sente-se. Não fique sozinha. Não tenha medo. O medo é pior do que a dor. Livre-se de seu medo. Do medo da chuva. Do medo da gente. Do medo da extinção. Não é tarde demais para todos nós nos amarmos e sermos felizes, até mesmo aqui, enquanto o último capítulo da humanidade está sendo escrito. Não, obrigada. Se estamos de saída, quero chegar sem ao fim da vida, sem usar uma saia de metal ou cantar os maiores sucessos de Phil Collins durante o caminho. É possível morrer com dignidade. Ele me deu um sorriso triste e piedoso e juntou a ponta dos dedos em um gesto que me fez pensar em Spock. E pensar nele me deixou triste de novo. Zachary Quinto era meu crush gay com Yolanda. O velho Ben se curvou na minha direção e deu meia volta com uma farfalhada da roupa prateada. É difícil levar um homem a sério como líder espiritual quando ele perambula por aí no que parece um vestido de baile de formatura de papel alumínio. O moleque gorducho e o rapaz com vitiligo se voltaram de novo para o corpo do Sr. Waldman, mas aquele que parecia Jesus passou pelas madeixas amarelas e deu meio passo na minha direção. Se ao menos você soubesse o que nós sabemos, sussurrou ele, você imploraria para ficar conosco. Somos os únicos prontos para o que aconteceu hoje. Uma moça esperta pensaria a respeito. Uma moça esperta se perguntaria o que mais nós sabemos, que ela não sabe. O rapaz pareceu bastante profético, mas, quando deu meia volta com uma farfalhada dramático, ele pisou em um prego e soltou um ganido em uma voz esganiçada que estragou um pouco o efeito. Eu o vi ir embora arrastando o pé, e então o movimento, um vislumbre de luz no limite da visão periférica chamou minha atenção. Virei para olhar. Era Andropov, no apartamento do primeiro andar. Ele estava parado atrás da janela com uma lanterna a óleo, olhando fixamente para nós. Olhando fixamente para mim. A forma como ele observava me deu uma sensação ruim no estômago. Andropov ergueu uma folha de madeira compensada até a janela e desapareceu atrás dela, e eu o ouvi começar a martelar. Andropov estava barricando as janelas, selando Martina e assim mesmo do resto do mundo. Capítulo 4. Quando acordei no sofá da Úrsula, a saleta de entrada estava banhada por uma luz forte e clara. E senti o cheiro de café e xarope de ácer quente. Templeton estava parado diante de mim, tomando um café expresso em uma canequinha, com a capa de Drácula pendurada sobre um ombro só de maneira despojada. Foram terroristas, disse ele sem nenhum preâmbulo. E estão dizendo que há 63% de chance de chover pregos em Viquita. Você quer nós pecando seu waffle? Úrsula estava de pijama de flanela, cuidando de uma grelha para waffles no fogão a gás. Ela estava sintonizada no noticiário via streaming no laptop mais uma vez. Você sabe o que estava sendo noticiado naquela manhã. Tenho certeza de que assistiu também. Cartas chegaram ao Denver Times, New York Times e Drudge Report. Elas foram exibidas, discutidas e menosprezadas a manhã inteira. Caros, sua ruína está sobre vocês. Uma tempestade tão grande quanto a fúria de Alá se aproxima. Sangue pintará suas ruas. Corpos à espera de serem enterrados lotarão seus parques. Serão enormes fazendas para vermes. 1000 pregos cairão sobre vocês, por suas guerras para roubar as terras de petróleo dos muçulmanos e por suas leis para barrar a entrada de muçulmanos na sua nação racista. Em breve vocês lembrarão do 11 de setembro como um dia tranquilo. Nomes de escolas e igrejas passavam no rodapé da tela, como nas ocasiões quando tudo é cancelado por causa de uma grande tempestade de neve. Foi o que, a princípio, pensei que aquilo fosse uma lista de cancelamentos. Só quando estava comendo meu primeiro waffle que me dei conta de que era uma lista de lugares para levar os mortos. Informaram que havia pelo menos 7.500 vítimas fatais na área metropolitana de Denver, mas a polícia esperava que o número aumentasse muito até o fim do dia. Mostraram um casamento com a noiva em um vestido vermelho, todo perfurado por agulhas. Ela estava chorando, segurando o que sobrou do marido. O homem fora destroçado ao protegê-la com o próprio corpo. Os dois tinham se casado há menos de uma hora. Dançavam no pavilhão externo quando a chuva começou. A noiva havia perdido o marido, as 2 irmãs, os pais, os avós e as sobrinhas. Na CNN, eles receberam um químico no programa de Situation Room. Ele começou repetindo o que a gente já sabia,
que a chuva sólida era composta por cristal de fulgurito, que às vezes era chamado de relâmpago petrificado. O químico falou que, embora o fulgurito pudesse ocorrer naturalmente, os cristais que caíram sobre Boulder e Denver eram algo novo. Eles representavam uma forma artificial de fulgurito que só podia ter sido projetada em laboratório. Nada mais podia explicar a perfeição quase industrial dos pregos que caíram sobre o Colorado. Ele falou para Wolf Blitzer que era possível, até provável, que alguém tivesse semeado uma nuvem com fulgurito, e era provável que tivesse usado um simples avião agrícola, o que sustentava a hipótese de terrorismo. O químico acrescentou que a chuva sólida estava fazendo coisas que nenhum fulgurito jamais fizera antes. Em vez de cair misturado à chuva, ele absorvia a água e usava toda a umidade que conseguia sugar para acionar seu crescimento. O fulgurito não precisava de raios para se transformar em cristal. A boa e velha eletricidade estática servia. Wolf Blitzer disse que estava chovendo pregos fora de Wichita e perguntou ao químico se era a mesma nuvem que havia chovido pregos sobre Boulder. O homem fez que não com a cabeça. Ele explicou que talvez houvesse 1 milhão de grãos da substância na alta estratosfera e que eles se juntariam em nuvens, como qualquer tipo de poeira. Alguns cairiam na forma de agulhas e alfinetes. Outros cresceriam um pouco, depois se fragmentariam e se romperiam, criando novos grãos de cristal que infectariam futuros sistemas de nuvens. Wolf perguntou a ele o que aquilo significava em termos simples. O químico ajeitou os óculos no nariz e disse que, para todos os efeitos, isso poderia se tornar uma parte permanente do ciclo climático global. Esse novo cristal sintético de fulgurito era autoperpetuante e estava na atmosfera agora. Ele afirmou que era necessário fazer um modelo de estudo, mas era possível que, com o tempo, todas as nuvens de chuva do planeta se transformassem em uma fazenda para os cristais. O químico chamou isso de cenário de Vonnegut, que a chuva normal acabaria se tornando uma coisa do passado. Foi aí que Wolf pareceu se esquecer que as câmeras estavam apontadas para ele. O jornalista simplesmente ficou parado ali, se sentindo mal. Após um instante, disse, gaguejando, que voltariam para os eventos que estavam acontecendo em Wichita e aconselhou os pais a tirarem as crianças da sala. Até aquele momento, Úrsula estivera debruçada sobre a pia, escovando com força canecas e frigideiras e colocando para secar no escorredor de pratos. Mas quando ouviu aquela parte, ela me disse, baixinho, que talvez fosse melhor desligar o laptop e economizar a bateria. E entendi que Úrsula queria poupar Templeton de ver mais massacres. Eu me juntei a ela na pia e comecei a secar os copos molhados com um pano de prato. Em voz baixa, falei para Úrsula. O velho Ben disse que o mundo vai acabar neste outono. Acho que o cientista na CNN acabou de concordar com ele. Estou me sentindo mal. Tudo está terrível. E não sei o que fazer. Úrsula ficou calada enquanto passava a esponja na grelha de waffle e então falou. Nos dias depois da morte do Charlie, nunca me senti tão sozinha, assustada ou impotente. Não há nada que faça uma pessoa se sentir pior do que a impotência. Eu estava furiosa por não poder fazer nada a respeito. Não podia ter o meu marido de volta. Não conseguia dar jeito na situação. Não podia rebobinar o que acontecerá e mudar. Entendo como você se sente, Onezukli. Eu já visitei o local perdido e solitário no fim do mundo, e tudo que sei é que a única maneira de seguir em frente é fazer as coisas que as pessoas que você amava queriam que você fizesse. Tente imaginar como Yolanda teria querido que você usasse o tempo que lhe sobrou. Essa é uma maneira de mantê-la por perto. Se estiver assustada, e se sentindo mal, e não conseguir pensar como viver por si mesma, tente pensar em como você pode viver por ela. Não vai mais se sentir impotente. Você simplesmente saberá o que fazer. Quando ficou sem palavras, Úrsula deu um toquezinho nervoso no meu cocuruto, da mesma forma que uma pessoa com medo de levar uma mordida faria carinho em um cachorro grande e desconhecido. Foi um péssimo gesto de afeto, mas eu sabia que tinha sido um grande esforço para ela só de tentar, e fiquei grata. Além disso, Úrsula me deixou entrar o suficiente para vislumbrar a própria dor, e um ato como esse exige muito mais coragem do que abraçar alguém. Ela me perguntou se eu poderia olhar Templeton um pouquinho enquanto recolhia os pregos no jardim. Fiquei sentada na garagem e vi o moleque em pé sobre um balde de sal grosso, batendo nas teclas da grande máquina de escrever de ferro. A única coisa que o pai lhe deixará. Me sentei embaixo do quadro do diploma de doutorado do pai dele, emitido pela Universidade de Cornell. Templeton era descendente direto de gênios nervosos e pálidos, pessoas mais à vontade diante de micróbios em uma lâmina de microscópio do que com outros seres humanos. Eu não tinha certeza se Charles Blake morrera por acidente ou de propósito, ao atravessar uma mureta com o carro e cair de um despenhadeiro depois de beber um pouco. Yolanda tinha ido com Úrsula identificar o corpo enquanto eu ficará em casa cuidando de Templeton. Yolanda me contou depois que Charlie tinha acabado de ser demitido. A empresa dele estava se mudando para algum lugar ao sul, e eles estavam levando a pesquisa e todas as melhores ideias de Charlie, mas não ele. Tudo que Charlie recebeu por uma década de trabalho foi um aperto de mão e um iPad dourado. O acidente afundou o crânio dele no cérebro, mas o iPad foi retirado dos destroços com quase nenhum arranhão. Úrsula deu o aparelho para Yolanda, pois não conseguia sequer olhar para ele.
Fiquei sentada enquanto Templeton batia nas teclas e tentei pensar no que Yolanda teria querido que eu fizesse. Eu tinha mais ou menos 30% de bateria no telefone e usei para tentar ligar para meu pai. Dessa vez, nem cheguei a cair no correio de voz. Fui à porta aberta da garagem. 1 quilômetro de céu azul se espalhava sob as montanhas rochosas, e não havia nada nele a não ser umas poucas ilhas gordas de nuvem. Úrsula estava parada no meio do jardim, apoiada no ancinho, me examinando. Aos seus pés, havia um montinho de lascas reluzentes de cristal. Em que você está pensando? Perguntou ela. Você acha que vai chover? Pode ser que caia um chuvisco mais tarde, disse Úrsula, cautelosamente. Acho que eu deveria visitar o Dr. Husten, o pai da Yolanda. Alguém precisa informá-lo do que aconteceu com a filha dele. É mais fácil que eu vá até ele do que o contrário. O Dr. Husten tem 64 anos e não é exatamente um triatleta. Onde ele mora? Denver. Como planeja chegar lá? Acho que teria que ir andando. Ninguém está dirigindo para lugar nenhum. As estradas estão cheias de pregos. Você sabe que são 50 quilômetros, não é? Sim, senhora. Foi o que eu estava pensando. Se quiser ir, é melhor ir logo. Se eu partir na próxima hora, posso estar de volta amanhã à noite. Você também pode estar morta até amanhã à noite, se outra chuvarada cair. Eu cocei o pescoço. Bem, eu ficaria de olho no céu e procuraria abrigo se ele começasse a escurecer. Úrsula pegou firme no cabo do ancinho e pensou um pouco, com a testa franzida. Eu não sou sua mãe, falou ela, enfim. Então não posso te proibir de ir. Mas quero que me mande mensagens de texto para me manter a par de seu avanço. E, quando voltar, você virá direto para cá e mostrará ao Templeton que você está bem, para que ele não fique preocupado. Sim, senhora. Eu queria ter uma arma para te dar. Por quê? Perguntei, surpresa. Porque a polícia estará sem efetivo suficiente, e há uma cidade inteira de gente aterrorizada lá fora. As pessoas acordaram hoje e viram o mundo envenenado, e algumas delas não terão motivos para se conter e não fazer as coisas horríveis que sempre sonharam. Úrsula pensou um pouco mais e ergueu as sobrancelhas. Eu tenho um facão enferrujado que você pode levar. Eu o mantenho para capinar os arbustos. Não, senhora, falei. Se eu entrar em uma briga, é mais provável que erre e corte meu próprio joelho do que acerte alguém. É melhor você ficar com o facão. Não vou sair das estradas principais. Não acho que à luz do dia terei muito com o que me preocupar. Eu me virei e entrei de novo na garagem. Templeton já tinha cansado de escrever a máquina e anunciou que estava pronto para ser um morcego. Peguei o menino pela cintura, ergui o seu corpo e o pendurei de cabeça para baixo no bicicletário. Ele balançou acima do colchão sujo e manchado que estava ali para amortecê-lo caso caísse. Ei, moleque, falei. Eu ouvi tudo, disse ele. Ouvi vocês conversando. Não quero que você se preocupe comigo. Se chover, vou para debaixo de um abrigo. Ficarei bem. Você, permaneça dentro de casa ou da garagem enquanto eu estiver fora. A mamãe não me deixaria sair, de qualquer forma. E faz ela muito bem. Seus dias de voar por aí como um morcego chegaram ao fim. Pensando melhor, talvez eu tenha que passar no órgão de aviação civil enquanto estiver em Denver e contar para eles o que andou aprontando. Informá-los que você bateu as asas à noite sem ter uma licença. Quero ver se eles não vão cortá-las de uma vez por todas. É melhor não, falou ele. Tente me impedir. Templeton sibilou como uma cobra e arreganhou as presas de plástico. Remexi o cabelo dele e disse que o veria em breve. Não se preocupe com Yolanda e a mãe dela, falou ele em um tom solene. Se você não voltar, minha mãe vai saber o que fazer com elas. Provavelmente vai plantá-las no jardim. Ótimo. Espero que ela cultive alguma coisa bacana com as duas. Yolanda provavelmente gostaria da ideia de voltar como um pé de tomates. A mamãe não gosta de abraçar as pessoas, falou Templeton, ainda pendurado de cabeça para baixo, com a capa quase tocando o chão. Me dá um abraço. Claro que sim, falei, e o abracei. Capítulo 5. Tudo o que precisei fazer foi atravessar a rua para ter uma ideia de como seria difícil ir a pé até Denver. A estrada estava coberta por um carpete de 1 centímetro de espessura feito de agulhas duras como aço. Uma atravessou a sola de borracha macia do meu tênis e me espetou no pé direito. Eu me sentei no meio-fio para arrancá-la. Dei um gritinho e fiquei de pé em um pulo com mais 3 pregos enfiados na bunda da imbecil que eu sou. Subi a escada externa para o meu cafofo no 2º andar. Embaixo de mim, o apartamento de Andropov estava uma algazarra. Ele colocou ópera russa para tocar em alto volume. Nos fundos do prédio, uma TV estava ligada no mesmo volume. Consegui ouvir Rio Grande dizendo gracinhas e uma voz maliciosa tão alta quanto a de Deus. Lembre-se de que não havia luz em toda Boulder. O equipamento de Andropov devia estar funcionando a pilhas. Eu havia varrido e tirado o pó do apartamento inteiro para me preparar para a chegada de Yolanda. Tinha aberto um vidrinho de essência de salva e sândalo,
e o lugar inteiro fora tomado pela fragrância agradável do campo. Só tínhamos 4 cômodos. A sala dava em uma cozinha pequena. Havia um quarto e um pequeno escritório nos fundos. O piso era de pinho, cujo verniz velho havia amarelado e ganhado um tom de âmbar. Mal tínhamos uma peça de mobília, tirando a cama e um futon barato que ficava abaixo de um pôster de Eric Chart. Não parecia muita coisa, mas havíamos nos aninhado naquele futon, assistido à TV ali e, às vezes, nos beijado e abraçado. Yolanda mantinha seu travesseiro favorito no meu apartamento, e eu o via olhar para o quarto. Um travesseiro comprido e baixo dentro de uma fronha roxa esmaecida, arrumadinho em cima da cama. Ao vê-lo, praticamente toda a energia para a expedição saiu de mim, e comecei a me sentir inconsolável de novo. Eu me deitei um pouco e fiquei aninhada com o travesseiro dela apertado contra mim. Senti o cheiro de Yolanda nele. Quando fechei os olhos, quase pude fantasiar que ela estava ali na cama comigo, que havíamos acabado de fazer uma pausa em uma das longas conversas sonolentas que em geral tínhamos ao acordar. Nós conseguíamos ter uma discussão divertida sobre quase qualquer coisa. Qual de nós ficava mais bonita com um chapéu de cowboy? Se era tarde demais para aprendermos a ser ninjas, se cavalos tinham almas. Mas não consegui fazer com que a depressão de solidão durasse. O andar de baixo estava barulhento demais. Eu não sabia como eles conseguiam. Ouvir uma área russa em um cômodo e Rio Grande no outro, tudo em volume altíssimo. Achei que deviam estar brigando, tentando enlouquecer o parceiro. Não era a primeira vez que o andar de baixo era tomado por uma barulheira furiosa, panelas caindo, portas batendo. Pulei da cama e bati os pés no chão para que se calassem, e imediatamente um deles reagiu chutando a parede. A pessoa chutou por tanto tempo e com tanta força que sacudiu a casa toda. Eu bati o pé com mais violência ainda, para avisar que não tinha medo, e Andropo chutou com mais força. De repente, me dei conta de que fora atraída para o joguinho infantil do casal e parei. Joguei algumas garrafas d'água em uma mochila, um pouco de pão e queijo, o carregador do celular caso encontrasse um lugar para usá-lo, um canivete multiuso e algumas outras tralhas que pensei que pudesse querer. Tirei meus tênis e coloquei as botas de cowboy de couro preto com pespontos prateados e pontilhas de aço. Quando saí, deixei a casa destrancada. Não vi motivo para trancá-la. A chuva havia quebrado as janelas no patamar de fora. A polícia com certeza estava ocupada demais para se preocupar com pequenos saques aqui e ali. Se alguém aparecesse e quisesse pegar as minhas coisas, que ficasse à vontade. O barulho do apartamento de Andropo fez tremer minhas obturações e zumbiu dentro da cabeça. Era mais do que qualquer pessoa sensata deveria suportar. Em um último impulso de irritação, dei meia volta. Fui pisando firme até a varanda e bati na porta com a intenção de perguntar que grande ideia era aquela. Mas ninguém respondeu, embora eu tenha ficado ali batendo até o punho doer. O som estava alto, mas não tão alto. Tinha certeza que eles conseguiram me ouvir. Aquilo me exasperou, que os dois estivessem me ignorando. Fui a uma janela, depois a outra, mas ambas estavam barricadas por dentro. Os vidros nem estavam quebrados, não ali na cobertura da varanda. Desci os degraus da entrada e dei a volta até o lado leste da casa. Os pregos caíram inclinados vindo de oeste, de maneira que as janelas deste lado da construção também estavam intactas. Andropov também pregou tábuas por dentro dos vidros ali. A primeira janela fora completamente bloqueada, mas, quando cheguei à segunda, havia um espacinho desnivelado entre duas tábuas, com 2 a 3 centímetros de espessura. Quando fiquei na ponta dos pés, consegui espiar pela brecha. Vi um corredor escuro e uma porta aberta que dava para um banheiro sujo. Tubos de plástico saíam enrolados da banheira e entravam na pia. Havia uma proveta sobre a privada, perto de um galão de alguma espécie de líquido, que podia ter sido água, porém era mais provável que fosse um galão de amônia ou outro produto químico qualquer. Subi mais um pouco na ponta dos pés para tentar ver o que havia no chão do banheiro. Minha testa bateu no vidro. Em seguida, os olhos de Andropo surgiram na brecha, saltados, injetados e frenéticos, tomados de fúria ou terror. As sobrancelhas eram negras e espessas. Vi os poros do seu nariz de batata. Ele vociferou nervosamente alguma coisa em russo e fechou a cortina. Capítulo 6. Eu estava cruzando o campus de Boulder da Universidade de Colorado com passadas firmes quando vi um sujeito em uma árvore, a 12 metros do chão. Um homem de casaco escuro impermeável e gravata vermelha, quase de cabeça para baixo, com um galho perfurando o estômago. Passei bem embaixo dele. O sujeito estava com os 2 braços esticados e os olhos arregalados, como se estivesse prestes a pedir ajuda para descer. Era uma manhã fresca e sombreada sob os grandes carvalhos frondosos do Norlin Quad, a parte histórica do campus, mas não dava para fingir que era apenas uma manhã de domingo qualquer. Uma moça passou correndo por mim com uma camiseta de Josh Ritter encharcada de sangue, soluçando sem parar. Quem sabia de onde ela vinha e para onde estava indo? Qual seria a causa da sua tristeza?
Qual era a fonte de apoio que procurava, e será que algum dia a encontrou? Havia pregos reluzentes do mais puro cristal nas alamedas, janelas quebradas em todos os dormitórios e pombos mortos espalhados pela grama. O ar deveria estar perfumado com os odores do fim do verão, grama queimada e abeto azul. Em vez disso, porém, havia o mau cheiro de combustível de aviação. Eu não vi o helicóptero até chegar a um beco escuro entre prédios e vislumbrar, através de uma arcada de pedra, o teatro a céu aberto que a universidade mantém para encenar Shakespeare e coisas do gênero. O helicóptero de noticiário de TV tinha caído diretamente no piso de lajotas. A cabine era um ninho de aço esmagado, vidro quebrado e sangue. A aeronave inteira parecia alvejada, cheia de buracos, moças e talhos. Então foi dali que veio o sujeito na árvore. Ele tentou pular quando viu que o helicóptero estava caindo. Talvez tenha imaginado que o carvalho apararia sua queda. E aparou. Entrei na Broadway, que tinha 4 pistas e cortava aquela parte de Boulder em linha reta. Quando cheguei perto da rua, me dei conta, pela primeira vez, de como a situação realmente era ruim. Havia carros abandonados até onde a vista alcançava, com para-brisas quebrados, todos eles amassados, deformados por centenas de amassados, perfurados por buracos. Os veículos derraparam da rua e subiram os meios-fios. Vi um conversível que fora convertido em ferro velho e uma picape que estacionara no saguão de uma imobiliária, depois de atravessar a vidraça para fugir da tempestade. Alguém havia enfiado um Lincoln Continental em um ponto de ônibus e varado a cabine comprida de acrílico onde as pessoas haviam se reunido para se abrigar da chuva. O acrílico estava cheio de manchas de sangue, mas, ao menos, os corpos haviam sido retirados. 2 quarteirões à frente, vi um ônibus Greyhound todo esburacado. A porta estava escancarada, e havia um sujeito sentado no primeiro degrau, com os pés na rua. Um latino magro e alto de camisa de brim azul abotoada no pescoço, mas com o resto aberto para mostrar o peito nu. Ele estava com o punho na boca como se fosse conter uma tosse. Achei que estivesse miando para si mesmo, mas era o gato. Havia um gato horrível, magricela e sem pelos na rua. Daquelas coisas que são só rugas e orelhas grandes de morcego. O bicho estava se arrastando com as patas dianteiras, girando em um círculo lento, tentando achar um jeito de ficar mais confortável. Havia um prego atravessando as ancas e outro na garganta. O grandalhão, com o rosto cercado de madeixas compridas de cabelo gorduroso, estava chorando quase silenciosamente. Silenciosa e amargamente. O nariz fora quebrado mais de uma vez, e os cantos dos olhos estavam enrugados com tecido de cicatrização. Ele parecia ter participado de 100 brigas de bar e perdido 90 delas. Pelo cabelo negro e o tom vermelho escuro, cor de teca envernizada, ele tinha algo mais que apenas cowboy no sangue. Eu diminuí o passo e agachei ao lado do gato na estrada. Ele me deu um olhar espantado e impotente, com seus olhos muito verdes. Não sou fã da raça de felinos sem pelos, mas não pude deixar de me sentir péssima pelo coitadinho. Pobre gatinho, falei. É meu, disse o grandalhão. Ai, Jesus. Sinto muito. Qual é o nome dele? Roosevelt, informou o homem com a voz embargada. Procurei por ele a manhã inteira. Chamei pelo nome. O Roosevelt estava debaixo do ônibus. Eu meio que queria não tê-lo encontrado. Não pode estar falando sério. Você foi abençoado com uma chance de dizer adeus. É mais do que a maioria conseguiu com os entes queridos. Ele está feliz em te ver. Não importa a dor que esteja sentindo. Ele olhou atônito para mim. Você tem um conceito bem merda de uma bênção. Não gosto desse tipo de linguajar. Falei, mas vou deixar passar porque você está aborrecido. Qual é o seu nome? Mark de Spot. Isso não parece um nome de verdade. É o meu nome de lutador, respondeu o homem, que abriu a camisa até o X em letra gótica negra tatuado no peitoral e abdômen, com o centro bem em cima do externo. Sou lutador profissional de MMA. No momento, tenho 5 vitórias e 7 derrotas, mas não fui derrotado nas minhas últimas 4 lutas. Quem é você? Sou Oney Zuklisek. Que tipo de nome é esse? Seria o meu nome de lutadora. Ele me olhou espantado por um momento por sob o punho que ainda mantinha perto da boca. Depois foi tomado pela tristeza, e os ombros se ergueram com outro soluço que fez voar ranho e saliva. Quando as estrelas de cinema choram no terceiro ato trágico de uma história de amor, elas sempre fazem a expressão de luto parecer muito mais bonita do que é de verdade. Roosevelt olhou de Mark para mim e soltou um miado fraco e arrepiante. Ele estava tremendo. Passei a mão pelo lado lisinho e flácido. Nunca se viu uma criatura pedindo socorro de forma tão clara. Eu não sei o que fazer por ele, disse Mark. Só sobrou uma coisa que você pode fazer. Não, falou o homem, que soltou outro soluço. Não posso. Nós somos amigos há 10 anos. 10 anos é uma vida boa para um gato. Ele está comigo de Tucumcari Spokane. Tenho esse gato desde quando não tinha nada além da roupa do corpo. Simplesmente não consigo fazer isso. Não. Claro que não, falei. Vá em frente e faça carinho nele. O gato está atrás de consolo. Ele esticou a grande mão nodosa e passou na cabeça de Roosevelt, com tanto carinho quanto um homem que toca o rosto de um recém-nascido.
Roosevelt fechou os olhos, enfiou o crânio na palma da mão de Mark e soltou um ronron baixo e trêmulo. O gato estava esticado em uma poça de sangue, mas tinha o sol brilhante banhando o flanco e a mão do companheiro na testa. Ah, Roosevelt, disse Mark. Ninguém nunca teve um parceiro melhor. Ele recolheu a mão de volta à boca, soluçando com novas lágrimas, e fechou os olhos. Imaginei que esse era um momento tão bom quanto qualquer outro. Então estiquei os braços, peguei a cabeça de Roosevelt com uma das mãos e o pescoço com a outra, e dei uma torcida firme e forte, da mesma forma que teria feito com uma galinha na antiga fazenda do meu pai. Mark de Spot arregalou os olhos. Ele ficou rígido com o susto. O que você fez? Perguntou, como se não soubesse. Acabou? Respondi. Ele estava sofrendo. Não, berrou Mark, mas não acho que estivesse berrando comigo ou pelo que eu tinha feito. Mark estava berrando com Deus por levar seu gato. Estava berrando com o próprio coração infeliz. Ah, merda! Ah, que merda! Roosevelt. Ele saiu do primeiro degrau do ônibus e ficou de joelhos. Roosevelt estava encolhido de lado em uma mancha vermelha de sangue. Mark de Spot pegou o corpo nas mãos, trouxe para perto de si, ergueu o gato e o abraçou. Toquei no braço de Spot, e ele afastou a minha mão com o cotovelo. Sai de perto de mim, porra! Berrou o homem. Eu não te pedi para fazer isso. Você não tinha o direito. Desculpe, mas foi melhor assim. O gato estava em agonia. E quem pediu para você? Eu. Não havia nada que pudesse salvar o Roosevelt. Se você não sair daqui, lésbica nojenta, disse ele, não vai ter nada que possa salvar você. Eu não me importei com aquilo. Mark de Spot estava sofrendo. O mundo inteiro estava. Enfiei a mão na mochila e ofereci a ele uma garrafa d'água. Mark de Spot não olhou para ela e nem para mim, então pousei a garrafa na rua perto da coxa dele. De perto, vi que o sujeito era mais jovem do que havia pensado. Talvez não fosse mais velho que eu. Senti pena dele, apesar da boca suja e do comportamento infantil. Eu também estava completamente sozinha no mundo. Fiquei em pé e fui embora. Mas depois de cobrir mais 3 quarteirões, por acaso olhei para trás e descobri que Mark de Spot estava me seguindo. Ele cambaleava feito um bêbado, cerca de 30 metros para trás. E, quando olhei para ele, Mark rapidamente virou o rosto e fingiu estar olhando através de uma vitrine quebrada para o interior escuro de uma loja de equipamentos eletrônicos usados. Ele havia tirado um chapéu de cowboy de palha de algum lugar, e com aquilo na cabeça e uma bandana vermelha no pescoço, parecia mais do que nunca um jovem vaqueiro. A visão do rapaz me seguindo me deixou inquieta. No nosso breve encontro, ele me passou a impressão de ser vítima das próprias emoções, impulsivo e imaturo. Então, surgiu a ideia de que talvez Mark tivesse decidido que eu era uma sádica destruidora de corações e matadora de felinos e que ele estivesse me perseguindo para demonstrar seu descontentamento com um punho fechado. Ou talvez estivesse tentando melhorar seu recorde de vitórias ao pegar e espancar uma lésbica solitária com uma triste semelhança com o personagem Skid, da série Laverne e Shirley. Continuei em frente, no outro quarteirão. Consegui respirar fundo. Se Mark estava esperando me pegar de surpresa, perdeu a chance. Quando a Broadway desceu para o sul e entrou no bairro de Lower Chautauqua, a rua ficou cada vez mais cheia de gente. Ouvi um estrondo, e um grande caminhão basculante com correntes nos pneus fez a curva diante de mim. Pregos reluzentes de cristal explodiram sob as rodas. Um sujeito grande de macacão amarelo sujo e luvas de borracha até os cotovelos estava na traseira do caminhão. Atrás dele, a caçamba tinha uma pilha de corpos com 3 cadáveres de altura. O caminhão passava entre carros abandonados, e quando não havia espaço para desviar, atravessava e tirava os destroços do caminho. O veículo se juntou a uma caravana lenta de outros caminhões. Eles faziam fila para entrar no campo de futebol americano atrás de uma escola de ensino médio. Parecia que metade de Boulder estava ali, perambulando de maneira confusa. Grupos de crianças com rostos sujos, velhinhas usando roupões. Quando me aproximei, vi os mortos espalhados em fileiras ao longo das linhas de jardas do campo de futebol americano, das través de um gol ao outro. Os caminhões recolhiam os mortos, e os familiares seguiam o seu rastro para garantir que os restos mortais dos seus entes queridos fossem tratados de maneira adequada. Era de se esperar que todos estivessem aos prantos, que o campo fosse um coro grego de lamentos e gritos, mas as pessoas se comportavam bem. Somos do interior. Não fazemos muita algazarra. Parece falta de educação. Imagino que muita gente estivesse insone e chocada demais para se desesperar. Talvez parecesse grosseria rasgar as roupas e arrancar os cabelos com tantas outras pessoas sofrendo em volta. Havia mesas dobráveis dispostas em uma ponta do campo, operadas por 2 equipes, um grupo da Staples e uma molecada do McDonald's. O pessoal da rede de fast food tinha algumas churrasqueiras acesas. Apesar do fedor de diesel dos caminhões, senti o odor gorduroso e intenso de MC Muffins e hambúrgueres. Uma fila de 20 pessoas se formava até as mesas. Não sei por que entrei nela. Talvez tenha sido o cheiro que dava fome, ou talvez eu estivesse pensando se poderia descobrir se havia um lugar ali para Yolanda e a mãe dela.
Talvez estivesse simplesmente torcendo para que Mark de Spot perdesse o interesse em mim e parasse de me seguir, agora que eu estava no meio de uma multidão. Ele ainda estava ali, fingindo não olhar para mim, mas pairando no limite daquela agitação. Esperei a minha vez. Quando cheguei à mesa, uma garota alta e desengonçada, usando um par de óculos gigantes e uma camisa vermelha da Staples, disse: "Você está procurando alguém ou trazendo alguém?" Diante de si, ela havia disposto um fichário rotativo e um saco cheio de etiquetas de papel manilha. Nenhum dos dois ainda. Como isso funciona? A Staples vai etiquetar seu ente querido e arquivar a localização no campo para futura referência. Se você tiver uma conta de fidelidade da Staples, até enviaremos por e-mail toda a informação sobre o sepultamento. É tudo de graça para demonstrar nosso compromisso em reconstruir Boulder através das forças combinadas de voluntários locais e dos grandes produtos e serviços da Staples. Ela recitou a fala como uma ladainha monótona. Talvez eu queira trazer minha amiga e a mãe dela para cá. Ainda não sei. É um longo caminho para arrastar as duas. Também estamos providenciando picapes, mas isso pode levar de 3 a 4 dias. Ainda vai ter espaço no campo até lá? Perguntei. A garota concordou com a cabeça. Sim, com certeza. Vamos enterrar a primeira leva às 13 horas. Haverá preces de 6 religiões diferentes, e a Sisler vai cuidar do buffet. Ela apontou para outros caminhões embaixo das través de Gol, cheios de terra e pedras. Depois que os cobrirmos, infelizmente será necessário enterrar outro grupo em cima do primeiro. Esperamos conseguir colocar 3 camadas por cova. Vou pensar a respeito, falei. A garota concordou com a cabeça, e então o adolescente parado ao lado dela perguntou se eu desejava uma porção de batatas fritas grande ou Egg MC Muffin e disse que o McDonald's queria demonstrar seus sentimentos pela minha perda. Era o fim do mundo, mas ainda era possível passar pelo drive-thru a caminho do esquecimento. Claro que era bom da parte de todos eles fazer aquilo, ajudando o pessoal a sepultar seus entes queridos e garantir que todo mundo se alimentasse. Quando começa a chover pregos do céu, dá para descobrir logo partes de uma cultura que são mais resistentes. Uma coisa que os americanos fazem bem é organizar uma linha de montagem. Não haviam se passado 24 horas desde a morte de milhares de pessoas retalhadas por agulhas cadentes, e já estávamos enterrando nossos mortos com a eficiência com que se embala um MC Lanche feliz. Eu saí dali devorando as batatas. Você deve achar que não é possível ter apetite ao passar por um tapete de mortos de 100 jardas de comprimento, mas o primeiro plano se torna pano de fundo muito rápido. Qualquer padrão repetido sem parar acaba por se tornar um papel de parede, seja ele composto por flores ou cadáveres. Assim que as fritas acabaram e eu lambi toda a gordura gostosa dos dedos, bebi meia garrafa d'água com pressa para tirar o gosto de sal da boca. Àquela altura, eu, às vezes, via pequenas fagulhas fracas e clarões de luz no limite da visão, o que talvez fosse o sol refletindo em todos aqueles pregos espalhados ou talvez fosse apenas tontura. Não parecia que eu andara o suficiente para desmaiar, mas, por outro lado, havia sido uma noite agitada. Não fui muito longe até ver Mark de Spot de novo, mantendo um quarteirão de distância de mim. Ele baixou o olhar imediatamente e fingiu interesse no campo de futebol americano, mas eu sabia que o sujeito ainda estava me seguindo. Desviei na direção de uma Starbucks na esquina, como se quisesse beber um latte depois de comer as fritas. A porta estava trancada. Claro, qualquer idiota saberia que a cafeteria não abriria. Mas dei um puxão na maçaneta como se esperasse o contrário. Espiei através do vidro escuro como se houvesse alguém lá dentro para olhar. Na verdade, as luzes estavam apagadas, e havia um papel colado com fita adesiva na porta, fechado para o fim da raça humana. Mas fiz um sinal de positivo e acenei com a cabeça como se alguém tivesse me dito para usar a porta lateral. Dei a volta no prédio e depois corri o máximo possível naquelas botas pesadas. Havia um grande estacionamento do outro lado da Starbucks, com 1000 pregos de cristal reluzindo e formando halos. Parecia que todos os tesouros de Aladdin tinham sido desovados em frente ao Whole Foods. Corri até metade do estacionamento, depois me abaixei atrás do Kia cor de uva de alguém. Fiquei vigiando a Starbucks através do espaço entre o chassi e o asfalto. Não deu outra. Pouco tempo depois, Mark de Spot surgiu na esquina, olhando de um lado para o outro, me caçando. Depois, olhou para trás, como se alguém estivesse seguindo ele. Após um momento de indecisão, o sujeito deu meia volta e retornou pelo caminho de onde viera. Sentei e comecei a contar até 100. Fiquei de pé e cruzei o estacionamento esmigalhando os cristais, até a estrada Basiline, e subi a rampa que levava à autoestrada. Pensei que haveria cavaletes bloqueando o caminho, mas a rampa estava aberta, com exceção de um carro pequeno que, de alguma forma, tinha pegado fogo e queimado até sobrar só a estrutura. Assim que cheguei à autoestrada, vi de relance que não havia nada que me impedisse de andar até Denver seguindo a linha amarela pontilhada. Quando a chuva caiu, eram 10 horas de uma bela segunda-feira de agosto. Na autoestrada, os carros estavam a 110 km por hora quando veio a tempestade. Deve ter sido como dirigir rumo a um bombardeio antiaéreo. Vi um Corvette preto que fora descascado,
com o teto inteiro aberto e os assentos de couro vermelho moídos como hambúrguer. Ao olhar de novo, percebi que aquilo não era couro vermelho. Eram assentos de couro branco que tinham sido pintados de vermelho pelo que aconteceu com as pessoas sentadas neles. Havia mais gente caminhando na autoestrada, saqueando os destroços. Uma senhora de meia idade empurrava um carrinho de compras. Eu a vi parar ao lado de um Mercedes para explorar o porta-luvas. Ela tinha cerca de 40 anos. Usava um lenço rosa sob o cabelo grisalho e ostentava o visual arrumadinho de uma mãe zelosa. A mulher vasculhou uma bolsa suja de sangue, encontrou algum dinheiro, um bracelete de ouro e um exemplar de 50 tons de liberdade, que colocou no carrinho de compras antes de prosseguir. A 1,5 quilômetros dali, do outro lado da estrada, vi uma equipe vestida em macacões laranja, fazendo um tipo de serviço. Estava longe demais para ver o que era. Bem, era uma manhã agradável para se caminhar, desde que não se prestasse atenção aos mortos dilacerados dentro dos carros. Eu estava com mais ou menos 25% de bateria no celular, mas queria muito ouvir outra voz humana. Então enfiei os fones de ouvido para escutar o noticiário. Foi por isso que não vi eles vindo para cima de mim. Os rapazes do culto ao cometa. Foi por isso que eles me pegaram. Capítulo 7. O que ouvi no noticiário foi que provas preliminares indicavam que os terroristas responsáveis pela chuva de pregos podiam estar operando de uma área ao redor do Mar Negro. Uma empresa baseada na região demonstrara um reagente que podia produzir fulgurito sintético de forma rápida, sob condições laboratoriais. O presidente correu para o Twitter para prometer uma reação bíblica e uma guerra santa e jurou que os islamistas estavam prestes a aprender que quem sai na chuva é para se molhar. Ele disse que soltaria uma chuva nossa em breve, só que seria uma chuva de bombas, e não de um bando de pregos de cristal raquíticos. A seguir, veio a reportagem sobre uma chuvarada intensa em Pueblo, toda de pregos que perfuraram tanques de gás natural e causaram uma explosão tão grande que foi registrada como um terremoto em Colorado Springs. Disseram que o fogo engoliu metade da cidade, e os caminhões dos bombeiros não podiam se aproximar porque não conseguiam passar pelas estradas cravejadas de pregos. Um meteorologista disse que os espetos de cristal em Pueblo eram maiores do que os de Denver, com alguns dardos tão compridos quanto um polegar. Um engenheiro químico estava prestes a explicar o que tudo aquilo significava, mas não ouvi o que ele tinha a dizer porque foi quando alguém me deu um golpe na cabeça. Caí com tanta força e rapidez que não me lembro de atingir o chão. Não fui nocauteada. Foi mais como quando as luzes de uma casa piscam. Houve uma pequena piscadela mental e, quando meu cérebro voltou ao normal, eu estava de quatro, vendo estrelas. Não é força de expressão, quero dizer literalmente vendo estrelas. Eu estava olhando para um disco de cobre do tamanho de um pires, com constelações gravadas nele e meu sangue reluzindo na borda. Os rapazes do culto ao cometa vieram pela grama que batia na cintura na lateral da autoestrada, se movimentando rapidamente nos vestidos de papel alumínio. Foram os três que tinham embrulhado o Sr. Waldman. O rapaz que parecia Cristo jogará o astrolábio na minha cabeça. Os outros dois tinham retirado os astrolábios do pescoço e os giravam sem parar em grandes arcos. Os medalhões de ouro emitiam um zumbido como um par de instrumentos de sopro australianos. Meus joelhos e minhas mãos ficaram ralados com a queda. A estrada estava coberta de tachinhas reluzentes. Toquei no cocuruto, e um pulso de luz azul piscou diante dos meus olhos. Senti uma grande pontada de dor, como se alguém tivesse enfiado um dormente de ferrovia no meu crânio. Quando voltei a enxergar, minha mão direita tinha 10 dedos em vez de 5, e todos eles estavam sujos de sangue. Eu ainda estava com um fone enfiado no ouvido e ouvi o trecho de alguém falando no noticiário, murmurando em uma voz estranha e grave, vinda do fundo do mar. Ninguém acredita que o céu possa realmente cair sobre as nossas cabeças, mas adivinha só, está caindo agora. Não consegui entender porque eles quiseram arrumar briga comigo e não tive vontade de continuar ali para perguntar. Levantei e tentei correr, mas estava grogue e balançando por causa do golpe na cabeça. Cambaleei de um lado para o outro, e depois outro palhaço do culto lançou o astrolábio e me acertou na lombar. Foi como ser esfaqueada. Os joelhos dobraram, e desabei de novo. Caí de cara no chão e fiquei cheia de fulguritos grudados no queixo. Felizmente, àquela altura, eu havia cambaleado até a beira da estrada, e caí na grama em vez de no asfalto duro e rolei uma curta distância barranco abaixo. Eu me senti da maneira que uma lagarta deve se sentir quando está dentro da mortalha difusa do casulo. Eu ouvia, conseguia ver um pouco, embora tudo tivesse se tornado embaçado e fora de foco, mas não conseguia sentir os membros, que estavam dormentes e moles. Todos os pensamentos foram arrancados da minha cabeça. Eu nem sentia o que se poderia chamar de dor. Não tinha sensações suficientes para sentir dor. Os cultistas me cercaram. Consegui enxergar atrás deles também. A ação havia atraído a atenção da mãe zelosa que empurrava o carrinho de compras. Ela inclinou a cabeça para ver o que estava acontecendo com uma expressão nervosa, mas também empolgada.
O gordo viu a mulher olhando e sibilou. Ah, cara, que merda. A gente não devia ter feito isso bem aqui, Shane, onde as pessoas podem. Cala a boca, Pat, falou o sujeito que parecia Cristo. Obviamente o gordo se chamava Pat. Eu nunca tinha visto alguém mais Pat na vida. Shane, Cristo de vestido de papel alumínio, ergueu o olhar do barranco para a mãe zelosa. É para o próprio bem dela, falou ele para a mulher. Ela é maluca. Vamos levá-la de volta para casa para cuidar dela. Certo, Randy? O rapaz negro com vitiligo aqueceu com entusiasmo frenético. Ela fica assim quando não toma remédios. Acha que alguém está atrás dela. Não imagino que possa ter lhe dado essa ideia, disse a mãe zelosa. Você quer o iPhone dela, falou Randy correndo. Ele tinha uma voz meio nervosa e lamurienta. Randy pegou o meu celular caído no chão, limpou a terra e o ofereceu à mulher. É o modelo novo. O 7 Plus. Pode pegar. Só não queremos problemas. Isso mesmo, confirmou Shane. Estamos fazendo o que é melhor para ela. E para nós. Da mesma maneira que você está fazendo o que é melhor para você, ainda que a polícia possa interpretar de outra forma. Um policial pode pensar que você está saqueando, quando, na verdade, está apenas sobrevivendo. Não é? O rosto dela assumiu uma expressão levemente amuada. As pessoas de quem peguei as coisas não vão reclamar. Não vão. E essa moça é retardada mental, histérica e precisa que a família cuide dela. Mas tem gente que pode dizer que estamos cometendo um abuso ao arrastá-la para casa dessa forma. É mais fácil cuidar da própria vida, não acha? A mulher não respondeu por um instante e continuou encarando o telefone na mão de Randy. Eu sempre quis testar o modelo maior, mas aposto que você não consegue destravá-lo. Consegue sim. É o modelo que funciona com leitura da digital, respondeu Shane. Ele acenou com a cabeça para Randy, que se abaixou, pegou a minha mão e apertou meu polegar contra o sensor. O telefone destravou com um clique audível. Randy jogou o aparelho para a mãe zelosa, que o pegou com as duas mãos. Com sua voz nervosa e trêmula, ele disse, é melhor alterar o modo de segurança agora, antes que o celular trave de novo. Aproveite, falou Shane. Pense diferente, nós pensamos. Ela riu. Dá para ver. Cuidem da pobrezinha. E ela deu meia volta e foi embora devagar, brincando com o meu telefone. Meu estômago doeu ao pensar em perdê-lo. Todas as mensagens de texto que Yolanda me mandou estavam ali. Ela me enviava fotos do céu, grandes céus azuis do oeste com pequenas massas de nuvem branca, e escrevia: a nuvem do meio é meu unicórnio de estimação. Ou, aquela nuvem sobe a montanha é você se escondendo debaixo de um lençol. Certa vez, Yolanda me mandou a foto de um lago na montanha, com uma nuvem refletida nele como se fosse um espelho de 1,5 quilômetros de largura, e escreveu: quero te abraçar como a água abraça o céu. Ver a mulher indo embora com o meu telefone foi pior do que ter a cabeça golpeada por um astrolábio. Foi como embrulhar Yolanda em uma mortalha outra vez. Randy, Pat e Shane observaram a mulher indo embora com olhos maliciosos e atormentados. Nunca se viu um grupo de canalhas com aparência tão demente. Tentei me mexer, ficar de quatro, e só pensar naquilo tirou um som de mim, algo entre um soluço e um gemido. O barulho chamou a atenção do trio. Eles voltaram a me rodear. Sabe o que seria melhor? Galera, disse Pat. Ele era o tipo de rapaz irritadiço e esbaforido que sempre dizia o que ninguém escutava. Galera, acho que seria mais fácil matar essa piranha. Podemos meter um prego na têmpora dela. Ninguém jamais saberia que ela não morreu na chuva. Os descobridores saberiam? Falou Shane. Os descobridores enxergariam o homicídio na nossa mente e deixariam que a nossa energia quântica se dissolvesse com todos os outros que não estão preparados. Ou algo assim. Nunca entendi muito bem a teologia lelé da cuca deles. Acho que talvez os descobridores fossem seres de inteligência superior. E a alma, creio eu, seria a energia quântica. É difícil acreditar que alguém pudesse entender a história de Flash Gordon de quinta categoria que o velho Ben contava. Mas humanos são bestas de carga por natureza, e a maioria aceita qualquer coisa que tiver que aceitar, com entusiasmo, para manter um lugar de honra na tribo. Ofereça a um homem a escolha entre realidade e solidão ou fantasia e comunidade, e ele sempre vai preferir ter amigos. Não é só com os descobridores que temos que nos preocupar, disse Randy, passando a mão embaixo do nariz e fungando. Ela arrastou Yolanda e a mãe da Yolanda para a casa do outro lado da rua. Você sabe, onde o moleque vampiro mora. É, a família Blake, falou Shane. Quem se importa com eles? Bem, a mulher não desconfiaria se nunca mais tivesse notícias da Oneizucle. Aposto que ela está esperando a Oneizucle dizer que chegou. Se a Ursula Blake e o filho esquisito dela virarem um problema, aí a gente dá um jeito nos dois como vamos dar um jeito nela, disse Shane. Não é como se a gente tivesse que se preocupar em ser preso. A humanidade vai estar extinta antes do fim do ano. Não há prisão no mundo que possa nos prender. Pessoal, nós temos um túnel de fuga que vai até a 7ª dimensão. É engraçado.
O mundo sempre consegue capturar a pessoa, mesmo quando ela tem certeza que está livre e solta dos seus grilhões. Após embrulhar Yolanda e me despedir dela, parecia que eu tinha me desplugado da bateria emocional que faz a maioria de nós viver o cotidiano, dia após dia. Eu era como uma placa de circuitos que saíra da grande máquina dinâmica e barulhenta da sociedade humana. Eu não servia a ninguém, não resolvia nada, não tinha nenhuma função útil a oferecer. Sem Yolanda, eu era uma peça obsoleta. Aí Shane começou a falar em ir atrás de Ursula e Templeton, que me acolheram em sua casa quando eu estava em choque, me alimentaram e cuidaram de mim. E senti um frisson enjoativo de alerta que enfim enviou alguma força para meus braços e minhas pernas. Não que tenha me servido de alguma coisa. Eu tentei ficar de quatro, e Shane colocou a bota na minha bunda e me fez cair de cara no chão de novo. Ficar caída ali com as narinas cheias de pó e agulhas furando o peito me fez perceber que, se alguma coisa acontecesse com Ursula e seu filho por minha causa, eu não conseguiria suportar. É, isso mesmo, Shane. O grande clarão está chegando, exclamou Randy. Em 10 semanas, Ursula Blake, o filho dela, Onezukli, todos estarão mortos, junto com o resto dos desorganizados, e nós estaremos com os descobridores, aprendendo como criar nossos próprios universos, murmurou Pat em um sussurro reverencial. Então, o que decidimos? Perguntou Randy, e lambeu os lábios secos com uma língua áspera feito lixa. Metemos um prego nela? Não. Melhor. Vamos salvá-la, respondeu Shane. Vamos levá-la de volta ao velho Bento e forçar um despertar. Andem. Vamos embrulhá-la. Ele tirou da mochila um grande quadrado dobrado daquele material amarrotado, parecido com papel alumínio, e o abriu no chão ao meu lado. Os outros dois me embrulharam como se estivessem enrolando um tapete. Tentei me soltar dando chutes, mas estava fraca demais para reagir decentemente, e, em 1 minuto, eles me prenderam com os braços na lateral do corpo, envolvida naquele tecido grosso e reluzente do tornozelo à garganta. Shane se ajoelhou e prendeu o manto prateado firme em volta de mim com um rolo de fita isolante preta. Quando dei uma cusparada forte em um dos seus olhos, ele recuou. Que nojo! Gritou Pat. Shane limpou o olho e me encarou com raiva. Se eu fosse você, poupava saliva. O velho Bento acredita que o sofrimento físico prepara as energias espirituais da pessoa para deixar o corpo para trás. Você provavelmente não vai beber muita coisa nos próximos meses. Se sofrimento físico é bom para ganhar energia espiritual, gritou alguém lá de cima na estrada. Então vou recarregar as baterias de vocês. Preparem-se para uma surra de alta voltagem, seus filhos da puta. Todos nós olhamos em volta, e lá estava Mark de Spot, que eu pensei ter despistado na Starbucks. A expressão impassível nos encarava por baixo da aba do chapéu de cowboy. A camisa aberta tremulou para exibir o magnífico X negro tatuado no peitoral de bronzeado avermelhado. A mão direita estava crispada em um punho. Havia prego saindo por entre os dedos. Os 3 patetas reunidos à minha volta tiveram um momento para olhar boquiabertos antes de Mark de Spot cair em cima deles, descendo o barranco tão rápido que o chapéu saiu voando. Randy era o único do trio que ainda tinha um astrolábio para usar na luta. Ele estava tirando o objeto do pescoço quando de Spot o alcançou e jogou todo o seu peso no punho direito. O homem atingiu Randy com tanta força que ambos caíram. O lado do rosto de Randy estava rasgado como se tivesse sido golpeado por um ancinho. O punho cravejado de pregos de Spot abriu talhos fundos na bochecha dele até a boca. O sujeito chamado Pat gritou, depois deu meia volta e correu. Ele tropeçou em mim com os 2 pés e caiu no chão. Bem, aquela tinha sido sua primeira e única chance de escapar. Àquela altura, Mark de Spot já estava de pé, rugindo como um cachorro no cio. Ele alcançou Pat, chutou sua bunda e fez o rapaz cair de novo sob a barriga. Pat se esborrachou e tossiu. Mark seguiu em frente, pegou-o pelo colarinho e puxou a cabeça para trás. Ele agarrou o nariz de Pat e torceu horrivelmente. O nariz soltou um estalo alto e quebradiço, um som como de alguém pisando sobre porcelana. Até hoje, nunca ouvi um som tão horrível. De Spot soltou Pat, e o moleque gorducho caiu estrebuchando com uma espécie de tremor involuntário. Durante todo esse tempo, Shane, o sósia de Cristo do grupo, não havia se movido. Ele estava paralisado, de olhos arregalados e rosto rígido. Quando ouviu o nariz de Pat se quebrando, porém, o som interrompeu sua paralisia, e ele começou a correr. Acho que não fica prejudicado a sua energia quântica se você for um puxa-saco covarde que deixa seus companheiros caídos. De Spot o alcançou com 3 passadas largas, pegou Shane pela parte de trás do vestido de papel alumínio e o derrubou. Enquanto Shane caía de costas, de Spot deu um golpe com o joelho direito na nuca. Se era assim que ele lutava no ringue, eu não queria nunca encontrar nenhum dos homens que o venceu. Shane ergueu o olhar para de Spot, e seus olhos rolaram como os de um cavalo em pânico. Mark estava prestes a pisar no rosto dele quando eu berrei. Espere. Mark olhou para mim com uma expressão irritada, de senho franzido, como se achasse que eu estava sendo frouxa e mulherzinha. Girei para a esquerda, depois para a direita, e finalmente consegui rolar pelo barranco até chegar ao lado de Shane.
Nós dois estávamos deitados lado a lado, eu na minha mortalha de papel de embrulho prateado, ele na grama com a bota de Mark apoiada no peito. Eu olhei para o rosto de Spot e perguntei. Eles estavam me seguindo? Ele baixou o olhar com a testa franzida. A manhã inteira. Eu estava lá sentado com o Roosevelt quando vi os três pela primeira vez. Estavam seguindo você a 2 quarteirões de distância. Aquilo não me pareceu certo, então achei melhor vir atrás e descobrir o que queriam com você. Pensei que era o mínimo que poderia fazer. Quando tirei um minuto para me acalmar, meio que achei que estava em dívida com você. Nós nos entreolhamos, mas apenas por um momento. Ele ficou corado e afastou o olhar. Virei o rosto para encarar o rosto confuso e assustado de Shane. Por que diabo você e seus companheiros cabeças ocas me seguiram por 8 quilômetros apenas para me atacar pelas costas, 3 contra 1? O que eu fiz para vocês na vida além de debochar da forma como se vestem, da maneira como falam e de todas essas ideias malucas? A voz de Shane, quando ele falou, saiu rouca e fraca. Você ia contar. Você estava indo a pé para Denver para encontrar o FBI e contar o que estamos aprontando. Você ia contar que o velho Bent era o único que sabia que as chuvas cairiam. Ele sabia. Ele foi informado. Como assim ele foi informado? Ele sabia o que estava vindo. Sabia a hora e o dia. Quando os ignorantes seriam abatidos, deixando para trás apenas os preparados. Apenas nós. Considerei aquilo por um instante e depois falei. E o que deu ao velho Bent a ideia de que eu estava indo ao FBI? Ele pegou essa informação de algum dos seus contatos na 7ª dimensão. Shane mordeu o lábio inferior como se achasse que já tivesse dito muita coisa. Mark de Spot colocou o peso sobre o pé esquerdo, fazendo força contra o peito de Shane, e o ar explodiu do rapaz. O russo, berrou Shane. Ele deixou um recado. A mensagem dizia que você sabia o que andávamos aprontando e que, se não te detivéssemos, o velho Ben seria preso pelo FBI, por causa do que ele sabia sobre as chuvas. O Andropov deixou um recado para vocês. Shane soltou um risinho arfante. E disse em um sotaque russo horrendo, vocês precisam deter a Sorta Onisuk. A menina vai falar com o FBI. Acho que ele quer evitar, tanto quanto a gente, que a lei venha fuçar a vizinhança. Quem falou com ele? Perguntei. Quem recebeu essa mensagem? O Andropov disse mais alguma coisa. Mas, na verdade, a conversa havia acabado. Durante todo esse tempo, o sujeito chamado Randy estava rastejando discretamente pela grama alta. Quando chegou à beira da estrada, ficou de pé e saiu correndo. Spot o viu em fuga e pegou um dos grandes astrolábios com que tinham me derrubado. Ele nem se importou com a corrente de ouro e lançou o objeto como se fosse um frisbee. E o astrolábio acertou a parte de trás da cabeça de Randy com o tipo de gongo que teria sido bem divertido em um desenho animado. Randy desmoronou. Enquanto isso tudo estava acontecendo, Shane ficou de joelhos. Uma lâmina reluziu na sua mão. Eu a reconheci na hora. Era minha própria faca, parte do pequeno canivete multiuso que eu tinha enfiado na mochila. Antes que ele pudesse espetar os rins de Mark, eu me contorci, rodei as pernas e dei uma rasteira nele. Shane cambaleou para trás e caiu barranco abaixo. A cabeça bateu na vala rasa de concreto, no fundo com um baque nauseante. Berrei para Mark dar uma olhada e verificar se eu não tinha acabado de matá-lo. Ele ajoelhou ao lado de Shane no pé do barranco, verificou sua pulsação e encarou meus olhos. Ele me olhou com uma expressão desapontada no rosto surrado. Que azar, disse Mark de Spot. Acho que ele está bem. Apenas apagado. Ele voltou até mim com passadas largas e começou a rasgar a fita isolante. Você quase me despistou lá atrás na Starbucks, falou Mark. Eu quase não despistei eles. Estou me sentindo uma idiota por não ter percebido que estavam atrás de mim. Vestidos assim, os três deviam ter se destacado como lanternas. É mais fácil 3 pessoas seguirem alguém do que uma só. Além disso, ele ergueu um conjunto de cilindros de latão unidos. Eles podiam ficar bem mais para trás e ainda assim seguir você. Seu namorado lá embaixo tinha um telescópio. A essa altura, Mark de Spot estava retirando a mortalha prateada. Ela parecia papel alumínio, mas era resistente como uma lona. Refletiu o sol nos meus olhos. E, naquele instante, percebi que talvez tivesse chegado perto de avistá-los. Eu lembrei que, às vezes, tinha notado um brilho e um lampejo no limite da visão periférica e pensara que estava desmaiando. Aqueles clarões eram eles, se mantendo lá atrás, se escondendo em portas, me seguindo de longe. Mark estava com uma expressão carrancuda e evitava o meu olhar enquanto dobrava e desdobrava aquele grande papel de embalagem prateado. Eu achei que sabia o que o incomodava. Você pode parar de se preocupar sobre o que me disse quando estava chateado. Falei para ele. Estamos quites agora. Mais do que quites. Sinto muito pelo que tive que fazer com o Roosevelt. Ele concordou com a cabeça. Beleza. Qual é o seu nome de verdade? Mark de Spot é o tipo de piada que faria uma criança de 5 anos rir. Ele olhou feio para mim e então respondeu. De Soto. Um nome desses não faz dinheiro. Mark olhou em volta para os palhaços do culto ao cometa. Você entendeu alguma coisa do que ele disse para você?
Eu me sentei e alonguei o corpo. Um pouco da conversa fiada de Shane tinha sido a baboseira cósmica de sempre declamada por toda a galera do velho Bend. Mas achei que houve fragmentos de algo importante misturados a todas as besteiras de cadete espacial. Eu precisava de tempo para desfazer o nó na cabeça, para tentar compreender alguma coisa. Quando não respondi, Mark murmurou, um pouco relutante. Ele disse que esse tal velho Bent sabia o que ia acontecer, que todos eles estavam se preparando para isso. Você acha que há alguma chance? A voz dele foi se perdendo. Eu não sabia e não respondi. Em vez disso, falei. Uma bruaca velha me entregou para esses escravagistas brancos só para pegar o meu iPhone Plus. Ela foi embora sem nem olhar para trás. A mulher com o carrinho de compras, eu vi ela. Ele pegou o chapéu caído na terra e colocou na cabeça. Acho que perder o telefone não foi a pior coisa. Eu poderia estar a caminho de um porão úmido em uma casa cheia de cultistas do fim do mundo, sendo forçada a fazer sabe-se lá o que para satisfazer seus desejos dementes. Senti uma vontade de levantar e dar uma volta para chutar todos aqueles moleques do culto do cometa na cabeça, mas estava quente e eu ainda tinha um longo caminho pela frente. Você tem alguma ideia de como impedir eles de levantar e vir de novo atrás de mim? Ou irem atrás de você? Ele abriu o telescópio de Shane e se virou para a autoestrada. Aqueles caras lá são presidiários trabalhando na rodovia, varrendo os pregos sob a supervisão da polícia estadual. Por que não vai até lá e diz que tem mais 3 caras que merecem algemas nas pernas? Eu vou prendê-los nos vestidos reluzentes com a fita isolante, do mesmo jeito que fizeram com você, para que não saiam por aí. Mark de Spot me ofereceu a mão, e eu aceitei. Ele me puxou para me levantar. Ficamos juntos em um silêncio cansado e camaradesco por um momento. Mark olhou para o céu com os olhos franzidos. Você acha que esses moleques estão certos? Acha que é o fim dos tempos? Eu tinha uma tia que dizia que era fato garantido que este era o último século da humanidade. Que qualquer um que compreendesse o livro da Revelação sabia que o julgamento estava a caminho. Eu odeio a ideia de que essas bestas quadradas possam estar certas a respeito de qualquer coisa. Falei. Tenho uma sugestão. Se o apocalipse não acontecer em 2 dias, por que você não dá um pulo na Casa Branca na rua Jackdaw, com uma escadaria do lado de fora? Ou procura por mim do outro lado da rua, em um pequeno rancho cor de manteiga, onde minha amiga Úrsula mora com o filho. Podemos tomar umas cervejas e pensar juntos em um nome de lutador melhor para você do que Mark de Spot. Ele deu um sorriso e abriu a camisa de brim azul. Tarde demais. Quando se tem um X enorme no peito, que outro nome seria? O X-Terminador. Eu pensei em X-Rated, mas muitas crianças veem as lutas. Não quero que os pais pensem que o nome se refere a algo pornográfico. Obrigado por me resgatar, amigo, falei. Tente se abrigar da chuva. Você também, disse ele. Mark de Spot apertou a minha mão, deu meia volta e desceu o barranco até Shane. Eu ainda fiquei por ali a tempo de vê-lo começar a brigar com o vestido do rapaz. Ele enfiou os braços do cultista dentro da roupa e embrulhou com força em volta dele. Achei que nunca mais fosse ver Mark de Spot de novo e desejei ter mais coisas para dizer, mas parecia que eu já falara tudo que era importante. Nenhum agradecimento é suficiente para determinadas pessoas, então é melhor desistir depois de agradecer uma vez, porque gratidão demais só consegue deixá-las constrangidas. Dei meia volta, os alfinetes de cristais foram esmagados pelas botas, e continuei adiante sob a luz do meio-dia. Atrás de mim, ouvi o primeiro som rasgante bem alto quando Mark de Spot arrancou um pedaço de fita isolante. Capítulo 8. Foi uma caminhada quente e poeirenta que durou meia hora autoestrada acima, até o grupo de presidiários acorrentados. Conforme me aproximei, um guarda estadual que estava encostado no capô de um Audi vermelho abandonado endireitou o corpo e me encarou através dos óculos espelhados. Enfileirados atrás dele, havia talvez uns 30 condenados usando macacões laranja escrito prisão de segurança máxima nas costas. A maioria dos prisioneiros usava vassourões para varrer os pregos da estrada. Mais ou menos 6 deles trabalhavam em duplas para arrancar corpos de veículos e jogá-los na caçamba de uma carreta presa a um monstruoso trator de John Deere estacionado na grama. O trator tinha correntes pesadas nos pneus, mas não acho que eram necessárias. Os pneus em si eram tão grandes quanto portas, tão grossos e enormes que duvido que o mais afiado daqueles dardos de cristal conseguiria perfurá-los. Outro par de guardas estavam dando partida nos carros que podiam ser ligados e levando-os para um canteiro central entre as pistas rumo a leste e a oeste. Eles haviam liberado a autoestrada até Denver, e a via estava aberta, vazia e silenciosa. Os arranha-céus da cidade se elevavam em um tom azul claro, distantes de nós. O que você quer aqui? Perguntou o policial que estava encostado no Audi. Ele ajeitou a espingarda de matar elefantes que estava apoiada no ombro. Vários condenados pararam a limpeza para olhar. Eles estavam varrendo a manhã inteira, como o mau cheiro indicava. Era um fedor forte de homem, misturado ao cheiro de sangue de carne podre cozinhando nos estofados de todos aqueles carros abandonados.
100.000 moscas nasceram da noite para o dia. O ar parecia vibrar com o zumbido delas. Tem 3 moleques lá atrás com quem o senhor devia falar. Eles me atacaram de surpresa quando eu estava a caminho de Denver saindo de Boulder e tentaram me induzir para o seu culto de fim do mundo. Também teriam me levado se eu não tivesse sido resgatada por um bom samaritano que lhes deu uma bela surra. Ele os deixou presos com fita isolante nos vestidos prateados usados pelos cultistas. Também teve uma mulher com um carrinho de compras que concordou em fazer vista grossa para o meu sequestro em troca do meu iPhone Plus. Só que o senhor não precisa se preocupar com ela. Um celular parece insignificante no meio de uma crise nacional. Você tem sangue no cabelo. Sim. Um deles me golpeou com uma corrente. Eu não quis dizer que eles me atacaram com instrumentos astronômicos porque não achei que isso fosse tornar a história mais crível. Deixe eu ver, disse o guarda. Eu baixei a cabeça e apontei onde tinha apanhado. Ele meteu os dedos grossos e cheios de calos no meu cabelo. Depois recolheu a mão e limpou as pontas dos dedos vermelhas no quadril do uniforme. Você vai precisar levar pontos. O guarda falava comendo as letras e tinha a inflexão desinteressada do Yul Brynner. Mas, mesmo assim, inspecionou o ferimento com delicadeza e o sangue nas mãos não o incomodou. Existem homens como esse no Oeste, sujeitos com mãos delicadas e vozes monocórdias e insensíveis. Cavalos e cachorros são instintivamente leais a caras assim, enquanto pessoas covardes e evasivas os temem. Eles dão péssimos maridos, bons agentes da lei e ladrões de banco de primeira classe. O guarda virou meio de lado e berrou. Gillette, pode dar uns pontos na moça aqui. Havia um índio magricela em um uniforme da polícia estadual, um cara que era só joelhos e pomo de Adão, parado na carreta atrás do trator, usando um forcado para transportar os corpos. Ele parou e respondeu com um aceno do cap de campanha de feltro cinza. O chefe dos guardas olhou para o meu rosto e disse, de qualquer forma, você não devia estar andando nessa estrada. Estamos em estado de emergência. A não ser que alguém esteja morrendo, você não deveria estar em campo aberto. Não é questão de alguém estar morrendo. É alguém que já morreu. Minha namorada e a mãe dela foram abatidas na tempestade, e eu estou indo para Denver informar ao pai dela. O policial virou o rosto e balançou a cabeça, como se o time dele tivesse acabado de perder a vantagem nos últimos minutos de uma partida de beisebol. Ele não expressou seus pêsames, mas perguntou, e você vai andar até lá, de Boulder a Denver? E se chover de novo? Eu me esconderia debaixo de um carro, acho. Às vezes, é difícil perceber a diferença entre honestidade e idiotice. Não sei de que lado você se enquadra sua situação, mas vou com alguns caras até a autoestrada e, se encontrar essa gangue de sequestradores de moças, manda uma mensagem pelo rádio. O agente de LED vai te levar até Denver no John Deere do pai dele. De qualquer forma, ele está com a caçamba cheia de mortos para entregar na cidade. Você terá que prestar um depoimento às autoridades de lá. Sim, senhor, respondi. O que vocês vão fazer se chover? O que todos vocês vão fazer? A gente vai se abrigar e recomeçar a varrer quando acabar. Se não estiverem liberadas, para que as estradas servem? Ele lançou um olhar desgostoso para o céu. Não seria um epitáfio triste para o mundo. A democracia foi cancelada por causa da chuva. A temporada humana está suspensa até segunda ordem. Se ele sabia que tinha acabado de falar poesia, seu rosto durão e bronzeado de Yul Brynner não demonstrou. Sim, senhor, vamos torcer para que faça sol. E tente não se preocupar com como vamos cultivar os campos se as nuvens estão jorrando pedras em vez de água. Sim, senhor. Eu fui esmigalhando o cascalho solto por milhares de agulhas que reluziam como diamantes e cumprimentei Gillette, o índio magricela na carreta. Ele pediu para eu subir no para-choque para que desse uma olhada no meu escalpo. É estranho dizer isso, mas aquela foi a melhor parte do longo e ameaçador pesadelo, que durou um fim de semana. Eu gostei de cara de Gillette, que era tão magricela e desconjuntado quanto o espantalho de um mágico de Oz e também tão amigável quanto o personagem. Ele colocou luvas de látex e costurou o ferimento no meu escalpo, trabalhando com tanto cuidado e leveza que não senti nenhuma dor e fiquei surpresa quando ele terminou. Depois, Gillette me perguntou se eu queria um refrigerante de laranja e um sanduíche de salada de frango. Aceitei os dois, sentada no para-choque com a luz do sol batendo no rosto. O sanduíche era feito de fatias de pão de centeio com sementes, e o refrigerante estava dentro de uma lata suando gotas geladas. Por um momento, quase me senti humana. Um condenado, o tipo de gordo que é descrito como obeso mórbido, estava sentado na carreta com os mortos. O pé direito estava sem a bota e enrolado em bandagens. Ouvi o seu nome, Teas Dali. Mas não soube muita coisa sobre ele, não naquele momento. Só conversamos depois. Assim que tomei o último gole doce e gasonzo de refrigerante, uma voz monocórdia e cheia de estática espocou do rádio no quadril de Gillette. Era o Yul Brynner. Gillette, está aí? Câmbio. Na escuta. Estou com 3 homens em vestidos prateados reluzentes, que alegam ter sido emboscados pela moça que está com você e o namorado maluco dela, o Sr. X. Estou prendendo os 3. Se a acusação de sequestro não colar, ainda podemos acusá-los por crimes contra a moda.
Recolha tudo e leve essa carreta para Denver. Quero lembrá-lo de parar na Avenida Upton e levar a carga para o centro de gelo. Se hoje à noite a CNN mostrar fotos do que você está carregando, você vai ter sorte se acabar trabalhando como guarda de trânsito. Essa ordem veio diretamente do governador. Entendeu? Câmbio. Entendido, respondeu Gillette. Notei que nenhum dos dois jamais usou a palavra cadáver no rádio. Gillette e Teasdale passaram alguns minutos arrumando uma lona laranja enrugada sobre a colheita de mortos e prendendo os cadáveres com cordas elásticas. A seguir, todos nós entramos na cabine do John Deere de Gillette, com o prisioneiro corpulento sentado no meio. Gillette algemou um dos pulsos de Teasdale a uma barra de aço sob o painel. O John Deere era do tamanho de um barracão sobre rodas, e dentro da cabine eu estava a quase 3 metros da estrada. Aquilo não era um pequeno trator familiar. Quando o policial deu partida, o ronco do motor foi tão alto que achei que os meus dentes fossem descolar das gengivas por causa da tremedeira. O que você fez? Perguntei a Teasdale. Cortei a cabeça do meu senhorio com um serrote de arco, respondeu ele com uma voz animada. Foi legítima defesa, mas é impossível encontrar um júri que não seja preconceituoso com pessoas que lutam com o próprio peso. Não, falei. Eu quis dizer o que aconteceu com o seu pé. Ah, eu pisei em um prego de 20 centímetros. Entrou direto pela sola da bota no meu calcanhar. Culpa do meu tamanho. Quando há alguma tristeza na minha vida, geralmente a causa é a obesidade. Ai, 20 centímetros? Você está de brincadeira comigo? Não, respondeu Gillette por ele. Eu mesmo retirei. Tinha mais ou menos o tamanho da presa de uma morsa. Eu não sabia que os pregos podiam ser tão grandes. Ela não ouviu falar de Enid, disse Teasdale. Gillette ficou carrancudo e concordou com a cabeça e uma expressão lúgubre. O que tem Enid? Indaguei. Enid, Oklahoma. Está destruída, falou Gillette. Choveram espetos tão grandes quanto cenouras lá. Mataram as pessoas dentro das próprias casas. A tempestade durou apenas 20 minutos e estão dizendo que metade da população foi eliminada. As tempestades estão abrindo um rasgo para leste e ficando piores à medida que avançam. A poeira cintilante, a substância que cresce e vira cristal, está seguindo os ventos de oeste bem no meio da nação. Não dá para dizer que não fomos avisados, falou Teasdale em tom de satisfação. Quando fomos avisados que ia chover pregos? Perguntou Gillette para ele. Passou na previsão do tempo e eu perdi? É a mudança climática global, explicou Teasdale. Eles vêm falando disso há anos. Al Gore, Bill Nye. A gente só não queria escutar. Gillette não teria ficado mais espantado se Teasdale tivesse aberto a boca e uma pomba houvesse saído voando. Mudança climática o caralho. Isso não é mudança climática. Bem, eu não sei do que mais chamar esse fenômeno. Antes chovia a água. Agora chove lâminas de prata e ouro. Isso é uma mudança climática. Teasdale passou o polegar no queixo. Os fantasmas serão os próximos. Você acha que vai chover fantasmas? Acho que teremos fantasmas em vez de nevoeiro. A bruma terá o rosto dos mortos, todos os que tínhamos e perdemos. É melhor você torcer por tempo bom, então, disse Gillette. Se surgir um nevoeiro de fantasmas, seu senhorio pode aparecer cobrando o aluguel. Eu levanto as mãos para o céu por morar em um clima seco de montanha, falou Teasdale para mim, em tom complacente. Eu encaro o que quer que o vento traga. Pode ser que sopre uma ventania de pura tristeza em vez de ar e nos deixe buscando o abrigo da mágoa. Talvez o próprio tempo se encrespe e caia em vez da temperatura. Podemos ter o século XIX como inverno. Até aí, talvez a gente já tenha entrado no futuro sem perceber. Vai sonhando, Teasdale, disse Gillette. Não vai ter fantasmas nem torós de emoções. Estamos lidando com guerra química, pura e simples. Os árabes que estavam por trás do 11 de setembro estão por trás disso. Nosso presidente sabia que era um erro deixá-los entrarem aqui, porque é isso que acontece. A Agência de Segurança Nacional acabou de descobrir que a empresa que inventou a tecnologia da chuva sólida foi financiada por dinheiro árabe. Eles desenvolveram a ciência da chuva sólida com pesquisadores americanos. Depois levaram a tecnologia ao quartel-general na velha Pérsia. O Congresso está trabalhando em uma declaração de guerra hoje à noite. Se acham que provocaram uma tempestade, os árabes não sabem da missa um terço. O presidente já prometeu usar o arsenal nuclear. Pode ser que venha aí um tempo estranho no final de contas. Duvido que eles tenham muita neve no Irã, então um pouco de precipitação radioativa vai ser uma experiência refrescante para eles. Àquela altura, nós chegamos a um trevo de rampas de entrada e saída nos arredores de Denver. Gillette saiu da autoestrada e pegou a US 287. Fora da via expressa, a situação estava bem ruim. Carros foram empurrados para o acostamento, mas o asfalto estava coberto de vidro quebrado e lascas de cristal. Uma sorveteria soltava uma nuvem pegajosa de fumaça negra, mas não havia ninguém combatendo o incêndio. Passamos mais 15 minutos fazendo um barulhão a caminho do centro de gelo na promenade, um grande rink de patinação coberto cercado por acres de asfalto.
Uma dezena de carros pretos com aparência de veículos oficiais estava estacionada na área em volta das docas de carga e descarga, junto com várias ambulâncias, um monte de viaturas policiais, um par de grandes veículos blindados de transporte de prisioneiros e uma frota de carros funerários. Gillette parou perto de um portão de aço inoxidável parecido com o portão de uma garagem. Ele deu meia volta e entrou de ré com cuidado, até que a carreta estivesse alinhada com o portão fechado de enrolar. Vocês estão enfiando os mortos aqui? Perguntei, me sentindo enojada. Anos atrás, quando os meus pais ainda estavam juntos, eles haviam me trazido aqui para ver o espetáculo Disney on Ice. É o único lugar que dá para mantê-los congelados, respondeu Gillette. Ele tocou a buzina, e alguém abriu uma porta de tamanho normal em cima do espaço de carga e descarga. Era outro guarda estadual, um ruivo sardento que parecia o personagem Ashi, de Riverdale. Gillette baixou a janela e gritou para que ele abrisse o portão da garagem do rink. O moleque que parecia o Ashi balançou a cabeça e gritou algo a respeito de um Zamboni, mas era difícil ouvir o que ele estava berrando por causa do ronco do motor. Os dois ficaram gritando um para o outro daquele jeito, sem ninguém se entender. E por fim Gillette abriu a porta do motorista e pisou no estribo. Assim que ele endireitou o corpo, Teasdale meteu o pé esquerdo para fora, o pé ruim enfaixado, e deu um chute na bunda de Gillette. O guarda estadual sacudiu os braços feito um bobo por alguns segundos antes de cair no asfalto. Teasdale fechou a porta do motorista e sentou atrás do volante. Engatou a marcha do trator. A mão direita algemada não conseguia alcançar o volante, mas estava no lugar perfeito para acionar a alavanca do câmbio. O trator começou a cruzar o estacionamento fazendo um barulhão. O que pensa que está fazendo? Perguntei para ele. Estou fugindo para a liberdade, respondeu Teasdale. Eles nunca vão vir atrás de mim com tudo o que está acontecendo, e tenho família no Canadá. Você planeja dirigir até lá neste John Deere, levando 80 cadáveres com você? Bem, disse ele suavemente, uma coisa de cada vez. O Archie de Riverdale pulou no estribo. Ele havia cruzado o estacionamento correndo para nos alcançar antes que chegássemos à estrada. Teasdale abriu a porta do motorista com força e rapidez, e a pancada derrubou o guarda. Nós seguimos em frente, ganhando velocidade. Estávamos a quase 50 km por hora quando Teasdale virou de repente para entrar na estrada e tocou um pedaço do meio-fio. Cabos elásticos se soltaram. Corpos voaram da caçamba para o ar e rolaram pela calçada como toras de madeira arremessadas. Você ia me deixar sair ou estava planejando me levar junto nessa fuga louca ao Yukon? Você pode pular a qualquer momento que quiser, mas, infelizmente, não seria conveniente desacelerar por enquanto. Eu espero. A propósito, se a gente passasse por uma loja de ferramentas, você entraria lá correndo e pegaria um serrote de arco para eu me livrar dessas algemas. Eu te levo para ver o sujeito que está procurando, mesmo que seja fora do meu caminho. Considerando o uso que deu para um serrote da última vez, você vai ter que encontrar outra pessoa para fazer suas compras. Ele acenou com a cabeça em um gesto compreensivo. Justo. Reconheço que não tenho um bom histórico com ferramentas. Esqueci de mencionar que também meti um martelo na esposa do meu senhorio. Mas não matei. Ela está bem. Soube que recentemente recuperou o uso total das pernas. Eu não recuperei o uso total das minhas pernas durante 15 minutos. Teasdale disparou sem parar, fazendo curvas fechadas, jogando cadáveres para fora da carreta a cada virada. Não me dei ao trabalho de dizer que ele estava deixando um rastro que qualquer idiota seguiria. Um homem que rouba um John Deere de 10 toneladas não está pensando em ser discreto. Finalmente, chegamos a um cruzamento bloqueado por um caminhão articulado virado, e a única maneira de contorná-lo era subir pelo meio-fio e cruzar um pequeno parque na frente de uma cooperativa de crédito. Para passar por aquele novo terreno, foi necessário ir devagar, quase parando. Teasdale me lançou um olhar amigável. E aqui? Perguntou ele. Melhor do que o Canadá. Respondi e abri a porta. Bem, cuide-se e não mate mais ninguém. Vou tentar, disse Teasdale, olhando de maneira especulativa para o retrovisor, na direção da fileira de picos rochosos atrás de nós. Fique de olho nos céus. Acho que nuvens estão se formando. Ele estava certo. Um conjunto de nuvens frias, de aparência gelada, pairava sobre as montanhas. Não eram nuvens de tempestade, mas uma grande massa de vapor que prometia uma garoa longa e constante. Teasdale engatou a marcha assim que fiquei no estribo. Pulei para fora e o vi ir embora fazendo barulho. Assim que ele sumiu de vista, procurei pelo meu celular para ligar para a polícia e contar o que Teasdale estava planejando. Tive que verificar os bolsos da calça jeans 2 vezes, até lembrar que não tinha mais o telefone. Não fazia ideia de onde poderia estar o policial mais próximo, mas sabia o caminho para a casa do Dr. Husted, e parti de novo. Conforme adentrava o centro da cidade pisando firme, o vento aumentou atrás de mim, afunilado pelas grandes gargantas entre os arranha-céus. Tinha cheiro de chuva.